Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Danilo hoje está todo faceiro. Eu? Todo feliz. Quase nunca. Todo ácido. Ácido? Os bastidores que o digam, né? Ué, hoje tá fácil. Ele já pegou a pauta dos nossos convidados e já transformou em farpas que ele vai soltar aqui, porque é a nossa rotina de trabalhar em casal, né? Não vou começar já falando. É ótimo. Trabalhar com você é muito gostoso, amor. Mas Os primeiros 10 segundos. Mas vamos lá. Vocês já sentiram que ele está ríspido hoje, Tô mas nada, não eu tô tem mó problema. feliz hoje. Tô feliz porque, assim, agora a gente tem 2 episódios por semana. Então isso é o que eu queria, eu cheguei. Tem até um patrocinador novo, garantindo a minha cervejinha agora. Muito obrigado, patrocinador. Mas eu quero dizer que tava na hora dele trabalhar, né? Porque gravar uma vez por semana apenas. Tava muito... 6 dias de folga. Eu me vi muito tempo fazendo churrasco na piscina. Aí tá no inverno, não tem o que eu fazer. Tá frio. Falei, vamos gravar. Então vamos gravar, que eu acho que é melhor. Falta de cortar a grama na tesourinha de unha. Não vou falar. Galera, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, tá? Que isso é muito importante pra gente, ajuda demais a gente. Vocês nem sabem o quanto, tá? Por isso que a gente tá indo pro segundo episódio, pra ajudar mais ainda, que então vocês 2 vezes vão ver a gente na semana. Dá 2 dedadas, tá? Nos episódios das quartas e nos episódios da sexta. Mas só pra te perguntar, gostou da cerveja? A cerveja é maravilhosa, né? Tá. Ó, Milan Beer, obrigado, viu? Que essa parceria dure bastante, porque uma coisa que eu gosto pouco é cerveja. Chegou chegando, obrigada, mais uma vez. Bora apresentar os convidados? Mas só fica a gente falando, faz sozinho o episódio. Então, a gente vai falar, na verdade, da parte de empreendedorismo, de como faturar milhões e conquistar um quarteirão vendendo cafezinho, ou a gente vai falar de empreender em casal? Como ficar rico sem cortar o cafezinho? Tem um cara que fez um livro assim, mas é ao contrário, entendeu? Então, mas foi baseado nele, que não corte o cafezinho, que tem gente que ganha dinheiro. Ganha dinheiro, e tá pegando o quarteirão inteiro. Eu tô vendo, coitado do José Alvim lá na frente. Uma hora vai pegar o José Alvim. Gente, hoje estamos aqui com o Gui e a Carol Gibim. Posso já falar assim de íntimo, de Gui e de Carol? Pode. As pessoas já conhecem vocês assim, né? A Carol e o Gui. O casal Carol e Gui, proprietários da Expressati, certo? Cafeteria mais farta, gostosa e ampla, né? Porque tá pegando o quarteirão todo agora, né? Do centro de Atibaia. Né? Hoje, graças a Deus, acho que a gente tem uma das melhores cafeterias de Atibaia. Não tenho dúvida. Isso são os feedbacks que estão provando, não é a nossa... A gente só trabalha. Quem é o real amante de café? Olha, eu bebo bastante café, mas nunca me imaginei tendo uma cafeteria. Hoje, não me imagino sem café e sem a cafeteria. É lógico. Continuo assim. Todo brasileiro toma muito café, né? É. Então, é uma paixão já, uma cultura. E toda manhã, com certeza, eu sempre vejo você passando um cafezinho antes de sair. E essa é a rotina da maior parte dos brasileiros. Exceto, acho que quem tem a restrição. Uhum. Mas vocês têm o descafeinado. O pessoal tem público pra isso? Tem, né? É bem menos do que o público que consome o café 10 cafeinado. 10 para 1. Mas isso é válido ter. Pra Sim. suprir pra todos os gostos, Não, eu acho né? que tem que ter. E conta um pouquinho da história de vocês. Quando desde começaram? nasceu a Onde vivem? Hoje no Globo Repórter. Mentira. Conta um pouquinho da história. Aí, se quiser falar como vocês se conheceram, tudo puxado, não precisa ser amplo, mas conta daí também porque chegou no café, a história toda, só para o pessoal se familiarizar, para depois a gente... Tá, eu acho que daí parte de mim, né? Vamos lá. Eu conheci a Carol pelo Instagram. Tá vendo, gente? Instagram funciona, quem fala que não funciona? Fiquei mais vermelho do que eu já tava. É tão boa a cerveja aí que eu já tô na terceira. Ai, tá vendo? Então, a gente tinha uma amiga em comum, que na verdade foi uma namorada minha, mas pode cortar isso aí.
Não, corta não. E... Não, faz parte da história. Faz parte da história. Porque É o convívio eu a em casal. conheci... É o trabalho em casal. Eu a conheci, essa ex-namorada dele, sem saber que ela era ex-namorada dele. Num fórum de videogame, e a gente ficou, tipo, 2, 3 anos conversando sem eu saber. E aí, a gente se conheceu e eu falei, nossa, Deu match. Foi bom, foi bom. foi isso. Mas vamos lá. Então aí eu vi essa coisa mais linda Essa do mundo, beldade. cara. Não tenho o que falar. Para com isso. Loirinhas de olhos claros. É. E... Então a gente se conheceu assim, basicamente pelo Instagram. Ela é de Jundiaí, próximo aqui. Terra boa, eu sou de lá também. Não tinha carro, pegava o carro da minha mãe e ia pra Jundiaí. Ia pra Jundiaí. E depois a gente perdeu o carro de novo e continuou trabalhando com o carro da minha mãe no carro que a gente se conheceu. Então tem um... Uma história. O carro da mãe tem bastante história. É verdade. E... Tá vendo? Jundiaí, terra da uva, né? É chupa que é de uva. Viu? Nunca tinha pensado Uva nisso. verde, uva verde. Nunca tinha pensado nisso. E beleza, e a gente, cara, assim, é muito bonita pra não ter um filho lindo. Então não tem como deixar escapar. Tá certo. E eu queria ter um filho muito bonito. Precisava ter uma mãe muito bonita. É, puta, E a começou, gente tem que cara, fazer tanto é isso. que ela Gugu. veio pra Atibaia só depois que... Um mês É, antes um do mês João antes do nascer. João nascer. Então ela continuou trabalhando e tal. E aí entrou essa questão de, pô, pede demissão, vamos ficar por aqui e tal, não sei o que. Dela, pô, mas tô na licença maternidade, sacanagem pedir demissão. Faz um acordo. Ó. Faz um acordo. E eu comecei a trabalhar, né? Eu sempre gostei um pouquinho de fazer o que eu queria. E com um filho não dá, você tem que ter mais responsabilidade. Então eu fui pro Culaerte, lá no Santana. Aí saí do Santana e fui trabalhar com um amigo meu que tem a Oxigênio Atibaia. Salve, Leandro. Saí de lá e quis retomar, que eu trabalhava antes com eventos, e quis retomar. Aí que começou aonde chega no café. Eu tomei um golpe do sócio, né? Pensei que nunca ia acontecer isso comigo, mas aconteceu, acho que todo mundo está sujeito a isso. Tem coisas que a gente não perde, a gente ganha. Ganha, não, total Na época experiência. a gente não tem ainda, acho que a maturidade de observar, mas com o tempo a gente entende que Mas sempre foi eu tiro bom. o lado bom de tudo. É. Tudo. É Eu sempre verdade. falo pra ela, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Vai pro bom. Vai pro bom. É isso. Foca no E desse cara mesmo, eu tiro muita coisa boa que aprendi com ele, não só agora, porque eu já trabalhei com ele lá em 2008, 2009, 2010. E aí, em 2019, eu quis trazer a empresa para cá e aconteceu isso. E aí veio a pandemia. Na verdade, antes disso eu perdi meu tio, que é meu segundo pai, que você conhece muito bem, ele morava ali vizinho do seu avô, né? Uhum. E aí logo na sequência veio a pandemia. Então eu perdi ele no final de 2019. Estava ainda nessa empresa, estava num galpão ali no Jardim dos Pinheiros. E aconteceu essa questão de dar o golpe e tal. Saí, falei, vou fazer outras coisas. Só que na sequência veio a pandemia. E com isso eu fiquei com meu filho, porque é muito novinho, 4, 5 anos. Eu falei, bom, ficar com ele durante essa pandemia, não sei o quê. continuei trabalhando. 2021, então passou quase um ano aí. Mais de um ano, na verdade. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, que uma hora a pandemia acaba e quando eu ver eu tô sem reserva nenhuma, zero, não adianta só ficar, né, fazendo as coisas em torno do filho. Eu preciso ter uma segurança, só o trabalho dela não sustenta a família. E aí eu vendi o carro. A gente tinha um carro muito bom e foi o que deu início de abrir algo. Né? Daí já foi direto pro café. Não, eu queria montar uma papelaria. Papelaria. Naquele Papelaria. lugar, gente. Naquele lugar. Eu Naquele peguei e lugar. aluguei o lugar. Eu arranquei a placa, cara. Eu passei na frente, arranquei as placas de aluga-se e liguei pra imobiliária depois, com as placas tudo no carro. Tinha 3 placas. Bom. Eu falei, Estratégia ninguém boa. vai alugar, ninguém vai ver que tá pra alugar lá.
E tinha outras salas para alugar. Eu arranquei as placas das outras salas também. Foi bom. Não, eu juro pra você, cara. Eu Gostei coloquei dessa no tática. Vamos alugar banco a placa? Aí não Eu corre o fiz risco de isso, ninguém se cara. interessar. Eu coloquei a placa no banco, peguei o telefone, olhei, fui ligando e fui falando no telefone com as 3 placas no banco do lado, do passageiro. Eu falei, não, eu quero alugar e tal. Ele tava pedindo resgate das das placas. Viu? Eu tô com uma placa sua aqui, que é quanto pra tela de Na volta? verdade, eu tenho 3 placas. A gente pode negociar. É. E foi isso. Aí ela falou, não, tá disponível, tal, tem uma pessoa na frente interessada, não sei o quê. E aí eu comecei a falar, beleza, o que eu vou abrir lá, né? Papelaria, tal, não sei o quê, mas na pandemia, evento, papelaria, todas essas partes de consumo, entre aspas, não é supérfluo, mas não necessário, né? Não fundamental, tiveram muito déficit, né? Tiveram um prejuízo muito grande. E eu falei, não, aqui tinha uma cafeteria que a gente passava ali, às vezes, pegar encomenda da minha mãe, então eu gostava da bomba que vendia lá, era o Denis Café e tal. Denis Café, isso mesmo, Eu tô nunca tentando lembrar. entrei lá, mas eu sempre passava, parava o carro e pegava a encomenda ali e tal. Ela descia a pegar, minha mãe descia Eu a já pegar. tomei café com a sua mãe, ó, com a Diana. Isso. E aí eu falei, pô, ele nunca queimou o ponto. E Atibaia tem muito disso, né? E ele fechou por causa da pandemia, né? Ele fechou por causa da pandemia, mas por estar cansado mesmo. Sim. Porque o comércio de alimento cansa. E foi o gatilho, né? Eu acho que assim, você já não tá 100% Você feliz. não é parâmetro pra falar que cansa, não, porque a gente vai evoluir nesse assunto. Não, sim, mas... Ele cansa tanto que, Que ele vai, a ele vai gente, ficar mais cansado, mas depois você Eu fala. já tô cansado, mas por que não ficar o dobro de cansado? Mas não é isso. Por exemplo, né? Já você trabalha tanto, por que não trabalhar mais um Mais, pouco? O empresário, ele lida com pessoas tal, mas tem um RH, exatamente. Tô falando isso uma empresa estruturada, tipo uma fábrica de embalagens, por exemplo, uma fábrica de pratos. E aí tem o RH que lida com o massivo de lidar com pessoas. E você não tem ainda o cliente, que são outras pessoas que você tem que lidar. Né? Porque já tem o setor de vendas e nem chega no proprietário. Agora, quando você está no ramo alimentício, é o que a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar. Vem a questão de as pessoas vão lá por causa da gente. Porque quer conversar, porque quer bater um papo, porque, nossa, Expressate é gostoso. Mas tem o Gui, a Carol e o Gui. Então, isso faz a diferença, estar presente. Então, a gente lida com o cliente todo santo segundo, não é todo dia. Então, é cansativo. Eu acho que vou dar É um pouco mais cansativo. O trabalho que vocês têm é o se doar, né? O tempo todo. É servir. Isso é lindo. Servir, porque a gente fica realizado. Mas servir com a energia, com a simpatia, com toda ali a possível preocupação que você tem ali por trás. Tem mas 4 você boletos tá, correndo atrás de você, você tá mas lá. você tá ali Tem um dando o seu cafezinho, melhor. Chega uma hora, você vira e fala assim, eu preciso só de uma cama, um banho e uma cama. É isso. É isso. Trabalhar em casal, o lado bom. Né? Ah, não começa com esse assunto. Ainda não. Ele ainda- mais um é pouquinho. revezar. Ele ainda- revezar. Então, A ela gente tem fica, por feito isso. exemplo, por questão do outro empreendimento, eu estou um pouco mais focado nesse novo empreendimento. E um pouco não, acho que 90%. 95%. Você tava lá domingo, 95%. Os outros 5% você pisca e dá um beijo na Carol e no filho. Isso. Mas eu consigo, por exemplo, ontem e hoje eu fiquei em casa no período da manhã. Então fui mexer no carro, fui fazer não sei o quê, fui estudar com meu filho, coisas que é um prazer que eu não tinha há 2 anos. Entendeu? E posso falar um pouquinho mais, porque antes dele começar a ir para a escolinha, né, até o primeiro ano de vida dele, segundo ano de vida dele, só eu trabalhava. Eu fazia questão de me desdobrar para ela não ter que trabalhar para ficar com ele. Eu fiquei 2 anos e meio com ele. E a fase que ele tá agora aproveita, porque o Murilo já vai fazer 15, né? Então, eu aproveitei muito. Isso eu posso falar que eu não tenho Aproveitou nem mais do que eu. nada. É porque toda a fase dele, a gente sempre parceirinho, né, filho? Sempre meu parceiro. E desde pequenininho, ele ia comigo pro escritório. Então, o tempo que a gente não teve o escritório, home, que a gente até fez isso antes da pandemia, 2 anos antes eu já tinha
tido essa ideia, eu vi que era viável para ter uma agência num espaço, né? Em casa, não precisar pagar aluguel ou lugar fora. Ele ficava comigo, então ele ia comigo pro escritório, sempre ele tava comigo. Então, eu acho que é a fase que a gente tem que aproveitar. Porque cresce fica chato, viu? Vou avisar. Cresce fica chato. Não é muito bonzinho. Spoiler E depois fica legal de novo. É igual o né? marido, depois de uns anos também fica chato. E trabalhar, Trabalhando quando junto, trabalha né? junto, então, nossa senhora. Então, quando É a gente muito bom, cara. trabalha junto, É muito bom, cara. muito bom a quem? É muito bom, cara. Quantos anos vocês estão juntos? 7, Nove. 8, 9. Opa! Opa, 7, Esse 8, ano 9. faz 9 anos. Faz 9 anos em setembro. Agora em julho nós 9 fazemos... anos. Ó, então vamos lá. Agora em julho nós fazemos 19 19 anos. Caraca. Então, assim, mas brincadeira à parte, eu zoo pra caramba que trabalhar com a Tabata é uma merda, né? Eu sou muito chata. A Tabata é muito chata. Ela Eu sou assume muito isso. metódica, eu sou muito direta. O direta daí as pessoas confundem com ser pra mim, que é ser objetiva, confunde com rispidez e ser mandatória, Você é de entendeu? peixes? Não, Não, sou é geminiana. gêmeos. Então, por que você olhou pra ela? Porque eu sou chato. Eu sou chato Ele é também. de peixes, na verdade. Ele é chato, mas eu preciso enaltecer. Essa sinceridade, ser objetivo, é algo que eu ainda estou aprendendo a ser. Eu não sou essa pessoa. Mas Eu- você não precisa ser esta pessoa. É. Você precisa entender como funciona pra ele, o que ele quer dizer e o que você sente, como você sente, não é o jeito que você deve receber. Porque como ele se expressa, Eu tô fazendo esse exercício que e é tranquilo, tipo... que o Danilo fala, você é naturalmente grossa. Não sou grossa, porque eu não estou falando alto ou alguma coisa, mas o meu jeito de ser direta... Filha da puta. O meu jeito de ser direta dependendo de quem recebe, não entende que é apenas assim, ela é dinâmica e ela tá caminhando. Não, vira e fala, nossa. Nossa, que grosseiro. Não, porque, na verdade, o que acontece, né? São 19 anos juntos, a gente 19 anos trabalhando junto, não é... Nós ficamos, acho que 2 anos Quando você só saiu separados. a gente continuou. Mas a gente conseguiu separar Separados muito bem. o né? trabalho, o tá, trabalho, gente? A gente conseguiu separar muito bem a questão de trabalho, vida pessoal. A gente nunca brigou por conta disso. A gente até às vezes leva pra casa uma coisa que está mal resolvida pra resolver alguma coisa de cliente ou da própria empresa, mas nada de ficar brigando e discutindo como o trabalho. Mas no trabalho em si a gente briga muito, muito. E aí a gente descobriu que É isso. o que vocês vão fazer agora, você vai entender como que... Eu acho que você vai pegar isso pra você. A gente entendeu que, assim, ambos são donos de tudo, porém, alguém tem que ter o comando de alguma coisa. Quando montou o podcast, eu falei, tipo assim, é meu. Você não... Eu toco, eu faço, não que eu vou fazer do meu jeito. Eu toco, eu faço, tá? E a gente junto decide. Aí a Contenta, ela abraçou. Ela falou assim, então, a empresa fica comigo e eu faço... Ótimo, sem problema nenhum. Eu faço a parte administrativa dos dois, sem problema nenhum, tá? E isso foi por quê? Porque ficava as faíscas. Então a gente entendeu que dá pra trabalhar dessa forma sem ter faísca. Sem ter isso. E você começa a entender a pessoa. Porque às vezes a Tabata tá estressada com um cliente, ou eu tô estressado por conta que tô vendo que no tal dia eu não vou ter o dinheiro pra pagar tal coisa. E a gente começou a descontar por muito tempo isso um no outro, né? E aí eu fui entender que quanto mais a gente se começava a reclamar, ou quanto mais a gente fazia isso, a gente se afastava de ter uma conversa decente pra resolver o problema que não era um problema nosso de relacionamento. Tanto é que eu tô lendo um livro agora, que é as 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já leram. ouvi falar, não É li. muito bom o livro, porque ele fala... Mas ele é curtinho, Curtinho. leitura fácil, dá pra você, tipo, administrar, não sei como é que é lá na cafeteria, mas administrar, tipo, você vai lendo 2 páginas por dia. Você vai entendendo qual é a linguagem do amor que ele gosta, como ele sente e vê cada situação. Então você começa depois, você troca o livro com ele, então fica tudo mais claro. É super legal. Não que eu não soubesse já, porque a Tava já tinha lido, eu já tinha dado spoiler e eu já sabia. Mas eu falei, não, agora tô no momento de ler, né? Eu tinha terminado um outro livro, aí eu falei, tô no momento, vou entrar nesse que é curtinho e é gostoso. Aí você começa... Eu tenho essa mania, eu não fico olhando só a Tabata. Eu consigo ver muitas pessoas que estão próximo de mim no livro. Aí eu começo a reparar, falo, olha lá, tal coisa, casamento não sei de quem, ó, porque se fizesse isso... Porque tem uma brincadeira que a gente faz, eu dou flor pra Tava todo sábado.
Todo sábado eu compro flor pra ela. Só que assim, virou um costume meu de fazer isso. Quando eu vi que pra ela começou, tipo, é uma obrigação, eu sentei com ela e falei, ó, da próxima vez, da maneira que você falar, não tem florzinha hoje, eu corto, porque foi ainda um dia que não tinha no convênio, a moça não tinha, eu levei ela brincando, mas ela comentou. Eu falei, ó, a partir do momento que isso virar uma obrigação, que você todo sábado tá esperando a flor, já não é mais um carinho. Virou uma obrigação minha. Então, ela entendeu, não brigamos nada, ela entendeu o recado que eu passei naquele momento pra ela. Ele me deixou presa no quarto 3 dias. Sem flor. Sem flor. Eu sou uma pessoa, cara, eu não gosto nem de receber presente, cara, eu não dou. Não sei porquê. Você não gosta? Não liga. Não é de mim, assim. Então ela sabe. Que bom, não vou nem dar o presente dele. Então, cara, Pode vou dar o aproveitar, eu vou presente. dar o presente pra Falando em você da presente. Linderme, ó. Olha lá, ó. Deixa eu dar primeiro os aromatizantes da Linderme, mas é pra Eu Carol, porque eu você passo não pra gosta. ela, eu passo pra ela, Carol. não tem problema. Kit os de nossos- Então vamos trocar aromatizantes. presentes hoje. Nossa. Kit de aromatizantes da Linderme. Tem Eu um pra passo cada pra ambiente aí da eles. sua casa. Não é, como é O que é? nosso presente. Oba! Não é amigo secreto, mas a gente tá trocando. presente, é. Ai, que troca-troca gostoso. Tan, 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 tan. Só Não ficou legal isso, não. troca, Corta, gostoso, em é. casal, vira e fala que troca Desculpa, gostoso. Ah, Foi mal. pois é. Então quero que você coloque Tadã, lá. melhor momento do dia meu no dia. Você já sabe de onde É a vai as mudança- fotos é a agora, mudança né? do slogan. O melhor Obrigada, momento gente. do meu dia. Pode deixar em cima da mesa se você quiser, viu? Nosso- Pode deixar. Vira ele, faz o merchan. Eu Aqui? sou Pode uma ser? pessoa Contrário. Aí. que... Imagina, Você já sabe a agora gente que agradece. como Ou que, melhor, a Carol. como que vão ser algumas fotos minhas do café, então, né? Ó. E eu vou falar pra você. E eu não tinha sou- mandado já. Falei, tá faltando um café expressate aí. Hoje, eu tenho uma coisa muito... Falei pra Tauta, eu ando com algumas coisas que... Eu fico pensando muito nas coisas, as coisas acontecem. Eu acho que isso é a lei da atração, né? Total. Hoje de manhã, eu uso uma caneca que é da Tabata, que eu tiro foto, quem me segue no Instagram, né? Tá- Ele me deu e ele se eu apossou, uso. entendeu? E eu falei, meu, eu preciso arrumar uma caneca pra mim. Aí esses dias eu falei assim, vou pegar lá do Acordo. Eu falei, nossa, vai ficar muito chato toda manhã eu ficar postando foto com a caneca do Acordo, né? Pronto. Pronto. Já tem a O caneca melhor pra momento do postar meu de dia. manhã. E eu adoro que eu tava falando, né, dessa frase do melhor momento do meu dia. O nosso slogan é o melhor momento do seu dia. Eu gosto muito de brincar, eu sempre gostei da parte de marketing, tá? Eu cheguei a fazer faculdade de comunicação e eu gosto de frases que não remetam o produto, exatamente. Então, por exemplo, uma cafeteria, colocar o melhor cafezinho da cidade, ou que cheirinho bom, desculpa, corta que é uma franquia. Não tem Mas problema. é uma franquia que tem esse nome, remete ao café, exatamente. Então, eu gosto de brincar, deixando a pessoa curiosa. Então, muita gente passava, assim, eu coloquei a faixa lá. Tem uma coisa engraçada sobre Em isso. breve, o melhor momento do seu dia. Entendeu? E Então, aí- e aí, o que vai ser? O melhor momento pode ser várias Exatamente. coisas. Aí um casal de clientes, depois de um tempo, né, revelaram que quando passavam lá, falavam assim, nossa, o melhor momento do meu dia, o que vai ser? Uma loja de colchão? Porque pra mim, o melhor momento do meu dia É o a hora sono. que eu vou dormir. Só que depois do trabalho, você para pra tomar um cafezinho, é a melhor coisa, cara. Tanto é que é o nosso horário de pico, 4 É. horas da tarde, é o meio do... Mais do Um que dos- amanhã. Mas antes você sempre Mais abriu do que o dia amanhã? inteiro, não? Não, Depende. não. Depende do dia? Depende do dia. No inverno, eu acho que vai bem os 2 horários. Estão indo bem os 2 horários. No verão, à tarde. E de manhã, assim, incrivelmente, de uns tempos pra cá, de manhã, aí, graças a Deus, a gente tá tendo um bom movimento de manhã, Eu no acho que café é da manhã. decorrente Não dos só- nossos finais de semana, de café da Era manhã. isso que eu ia falar. Não só os sábados e domingos que a gente tem o foco nessa refeição, vamos dizer assim, no café da manhã. Mas de manhã tá sendo bem legal. Tô gostando. Depois, agora a gente está completando 2 anos, né? Depois de 2 anos, a gente tem sempre um cliente o tempo todo no café. É a primeira vez. Isso eu tô falando de 2 meses para cá. Então, quase 2 anos para ter movimento O constante. tempo todo. O tempo todo.
Isso é sensacional, assim, eu até me emociono. Aí eu acho que eu te cortei, Você acha? tenho certeza. Nossa senhora. Era papelaria, né? Que não dá, mano. Vamos Voltando. retomar. Vamos voltar. Pra quem tá em casa falar, mano, esses caras são malucos. É, assim mesmo. Tava caramba, eles abriram uma papelaria e vendem café. Não, gente. Aí que não teve. Não, a ideia era, mas... A intenção era essa, né, de papelaria, porque minha mãe, professora aposentada, adora papelaria, então tem um quartinho lá na edícula de casa, parece uma papelaria, bagunçada, mas parece. E a Carol ama papelaria, então eu falei, pô, Vamos as comprar duas coisas de conseguem, papelaria. né, deixar uma papelaria diferenciada, porque as duas gostam. Uma conhece bastante a questão do uso e tal, por ser professor, o que realmente é fundamental para as escolas, então ela vai saber deixar isso bem legal, porque eu nunca tive um negócio meu. Estou falando de comércio de rua, assim. E a Carol, por questões de novidade, sempre gostava muito de ver as coisinhas do Pinterest, né? Sim. E então, daí eu falei, pô, mas foram um dos primeiros a quebrar, né, na pandemia, assim, fecharam todas. Quem que ia tinha o que comprar fazer. papel? Como, né? Não tinha tinha que fazer, aula, não nem tinha isso. online, Isso. Não tal. tinha Nada, escritório, nada, não nada, tinha nada. consumo, né? E hoje, os atacados, né, os atacarejos, pô, você vai lá, tem um setor de papelaria. Até as empresas Então, entenderem que iam ter um home office. O que ter estava isso, aquilo, aberto? demorou um pouquinho. Os mercados. Tem um setor de papelaria. E então as papelarias em si sofreram muito, cara. E as que estavam ali como recém-abertas ou já com alguma deficiência financeira fecharam. Foi a... A gota d'água. Aí eu falei, pô, uma papelaria com cafezinho? Aí veio, pô, o Denis nunca queimou o ponto, cara. Sempre foi um bom café em Atibaia, tanto é que ele ficou muitos anos lá. Vai ser cafeteria. Mas chegou a pensar em pôr a papelaria junto. Cheguei a pensar para pôr a papelaria junto. Mas eu tirei de lado e falei... Na verdade, Porque eu gosto de cozinha, eu gosto de... É o que eu ia falar, você ia colocar por colocar e pode ser que ela prejudicasse o seu negócio, Exatamente, entendeu? Sim. Exatamente. Mas aí, filtrando, pensando, anotando vários papéis que ela... Posso jogar fora isso? Posso jogar fora... Ele, Porque eu vou soltando guardei. papel, eu vou soltando papel. Aí eu a- reviso, posso jogar cabeça, isso, pá, posso pá, pá. jogar aquilo. Até hoje eu faço isso. E aí surgiu, inclusive o nome, né? Muita gente fala, o que é Espressate? É express de expresso, de café expresso e arte de Atibaia. E depois a gente descobriu que em italiano é um verbo. Expressat. conjugação Uma verbal. conjugação verbal. E tem até uma banda no Que chama Instagram, se você Expressat. botar Expressat lá na busca. A pronúncia eu em mudaria. italiano- Eu colocaria em Atibaia com café eu me expresso. @expressate. Pronto. Mas é isso. Ela não pode ficar quieta, né? Não, Tem que falar. Tem. que pensar. Ou, já foi. Mas a pronúncia... tá gravado depois, Tá vocês voltam gravado, lá, né? hein? Tá Atibaia gravado. com café eu me expresso. Expressat. @expressate. O- Depois eu mando os royalties, tá? De utilização. A pronúncia certa é Espressate. Então, mas Do verbo, né? Mas eu acho... criei o Espressate. E não, eu lembro que vocês colocaram muito. Eu cheguei a ver, a gente se fala muito pelo Instagram, né? Eu não vou lá, mas a gente se fala muito. Toda hora você postava alguma coisa, mandava. Sim, sim. Eu fui quase no Dia dos Namorados, acho que do ano passado você ia fazer um negócio, quase que eu fui. Reserva antecipada. Acabou não conseguindo ir por outros fatores. E eu vejo que vocês ficam movimentando ali a rede social. E eu acho legal porque sempre vocês têm uma novidadezinha ali. Vocês sempre estão fazendo uma coisa. Eu acho que isso é bom. Esse é o Esse. nosso foco, na verdade. É isso. Ter sempre Entendeu? alguma coisa nova. Você teve Muita cortando total. Teve uma época que você tava vendendo lanche também, não teve? Cara, Mas na foi verdade, antes um pouco dos A antes. gente café. fez um É. dark kitchen. Não. Não, porque o Henrique Não, falou, não mano, tava você tem assim. que comer Teve um dark o- kitchen na Expressat, mas mas- antes da Expressat foi uma das coisas que... Meu primo, cara, foi Uma na das coisas verdade, que motivou, assim, é verdade. foi o Teve que isso. motivou e agregou pra questão do café. Entendeu? Fala, pô, não, é um café Vou pegar a ali, cerveja. vou fazer coisas diferenciadas e tal. Então foi o que motivou. Porque meu primo, o Fran, ele tem um restaurante que é o Jerônimo, Cozinha Cozinha Rústica Rústica. lá.
na entrada. A gente gosta pouco do Fran, né? Da família, né? Então, gosta pouco. Então, aquela família lá, ó, que é a sua família, tem né? o que falar. Não tem o que falar, né? O Fran, Não. a Keika, todo mundo ali, eu Assim, acho é que... um transbordo de amor Total, constante. total. A emoção total. ali, nossa. Às vezes Total. o tio Fran vem no café com a tia Um Cris. abraço. Nossa, eu falo, quando vier, só... me Parece um avisa, por evento. favor, que eu não passo perfume, cara. Eu só dou um abraço ali, dou uma roçadinha e... Que já fica tô perfumado, né? Eles Faz são tempo que a demais. gente não vê. Ah, que Eles, agora né? que a gente- Beijos para todos vocês. Agora que a gente subiu, o Sotil via sempre lá embaixo, né? Sim, sim. Na Lucas eu via direto. A Keika, É o caminho dele, né? via porque a gente passava à frente do escritório às vezes. Então, e ela mora aqui no final da avenida. Né? Eu via ela passando com o marido todo dia. Só que mesmo assim é difícil encontrar, cara, porque é os horários, não adianta. E aí ele me chamou, pô, eles me chamam de Guga, né? E aí, pô, Guga, vem fazer aqui um lanche e tal, pô, sempre vi que você gosta do BBB, bababá. E eu falei, tá bom, vamos montar aí. E começou a fazer o lanche, cara. E assim, foi muito legal, só que entrou um projeto, né, de uma proposta que eles tiveram lá e começaram a reformar. Daí ele falou, vamos parar um pouquinho, 15 dias, que precisa mudar a fossa, mudar não sei o que. Começaram a fazer uma reforma ali. Ele começou essa reforma, tudo mais, e eu pausei, e aí que apareceu o ponto que eu vi lá, aluga-se e tal. Daí eu falei, pô, a Aí o papelaria... sequestro das placas e tudo mais. Aí vem essa história. Então, assim, ele foi fundamental para eu decidir no café, por quê? Por fazer sanduíches. Né? Lógico que lá eu fazia lanches, hambúrgueres, burgers hoje, que o pessoal intitula, né? Tudo gourmetizou. Pode cortar isso. Não tem que cortar nada, não. A gente vai no Pô, mas valendo lanche, aqui. E cara, aí a gente lanche. entra no Dark Kitchen que eu lanche. comentei. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu abri o café sozinho, só eu. Então eu atendia, eu limpava, eu servia, eu tirava a mesa, eu cobrava, tudo. Isso tudo, julho e 100%. agosto de 2021. Isso. Julho e agosto de Isso, 2021. julho e agosto de 2021. E... Só um segundo. E aí, em Assustaram, só setembro- porque eu enrosquei o pé no fio. Em setembro você Você falou... quase derrubou todo o Mas é estúdio. assim, ao vivo, Tá mudando a de novo, cores Ah, desculpa. e Rolou enrosquei. um atrito aqui. Aí rolou atrito aqui também, Não, é só porque... pra continuar, tô falando. Não, então, aí beleza. Aí eu comecei o café sozinho, entendeu? Sim, verdade. Sozinho, só eu. Eu fazia tudo lá. Eu Em quanto abria, tempo? eu Desde que limpava, alugou fechava. pra abrir, quanto tempo? Foi um mês. Um mês? Um mês e 15 dias, exatamente. E aí, abri dia 21 de julho de 2021. Muito bom. Então, Boa, do né? dia 21 de julho de 2021, julho, eu não sei falar os meses, Julho, agosto. agosto, setembro. Então, esses 2 meses eu fiquei sozinho, só eu, sozinho. Eu cheguei lá no primeiro dia empolgado, assei um monte de salgado, coloquei na estufa maravilhosa que eu tinha ido buscar com um amigo lá em São Paulo, num carro alugado que não cabia a estufa. Todo perrengue de um empreendedor, talvez, Inexperiente. cru. É, Cru, inexperiente. inexperiente. É isso. E é E eu isso. continuava trabalhando. Ela trabalhando e tal, não sei o quê. Não entrou ninguém, cara. Quer dizer, entraram 2 pessoas no primeiro dia. Entrou o Rodrigo do Coelho. É, entrou Oliveira ali Social. 2, 3 pessoas. Né? Porque a plaquinha pequena, não sei o quê, tava muito tempo fechado ali, que era um lugar bem movimentado, e mudou tudo, eu tirei tudo, eu deixei muito clean o negócio. Eu gosto disso. Que nem eu falei, né? Eu venho muito de eventos, então é tudo muito clean, tudo muito... Que nem aqui, assim, é limpo. Por mais que tenha vários objetos e tal, é um ambiente limpo. Não chega a ficar poluído. Né? Isso, exatamente. Só que eu trabalho mais ainda, um pouco mais... É esse limpo, é esse clean, só que minimalista. Então é mais vaziozinho ainda. Bem pontual. As identidades, as referências e tal. Então, muita gente não via. E ficou um aspecto muito glamuroso. Ficou para, nossa, deve ser um lugar caro, Nossa, que chique. tal. Caro. E o nosso foco era massa Não é, gente. folhada. Beleza, começou.
enchi a estufa, não sei o que, eu voltei com um monte de coisa pra casa. Falei, nossa senhora, o que eu vou fazer, né? Aí eu já diminuí um pouquinho a quantidade e tal. No segundo dia, a pessoa, nossa, abriu, tá funcionando. Eu falei, claro, entra, fica à vontade. E assim foi, devagarzinho. E o nosso foco era massa folhada, alguns tostex, café, cappuccino. E os refrigerantes, suco, chá, água, normal, de praxe. E isso foi difícil no começo. Pra pessoa aceitar, falar, pô, mas eu quero um misto quente, eu quero um pão na chapa. Eu falei, eu tenho um pão de longa fermentação, de alecrim, que eu ponho na chapa com manteiga, blá. Não aceita, quer um pão francês na chapa. E aí o cliente vai me guiando, o cliente vai dando essa identidade. Mudou muito? Desde que abriu? Totalmente. Pra mim não ia nunca entrar Nutella lá. Hoje a gente trabalha com Nutella de balde. Mas posso te falar? E pão francês, que a Por gente semana, falou também que entendeu? não trabalharíamos Mas posso no falar? pão É um francês. balde de 5 quilos por semana. Esse é o segredo do empreendedor que escuta o seu cliente. Está Sim, atento, com né? certeza. Porque as pessoas têm que entender que aquilo, por mais que a gente tenha amor pelo que a gente tem, não é nosso. É dos nossos clientes. Exatamente. E a mesma coisa eu vou aqui no podcast eu querer falar sobre um assunto que ninguém quer escutar. E porque eu gosto, eu vou falar, entendeu? Você vai falar pra ninguém, né? E aí, o que acontece com o estabelecimento? Ele fecha. Sim. Porque, poxa, vai uma vez lá, tudo bem, o meu propósito é esse, não vou mudar de jeito nenhum. Ok, você tem, só que vocês são um café, onde serve café da manhã, onde tem o café da tarde. Ou você se adequa a o que as pessoas estão pedindo, não ao que todos vão pedir, procura. ou você não vai ter o movimento porque aquelas pessoas estão Jamais. procurando aquilo naquele Exato. naquele É isso. lugar. É isso aí. Né? Então você tem que saber que escutar o cliente, claro, nem todos, volto a repetir, mas você escutar a dor do cliente, o que o cliente está precisando, naquele momento, você acabou de falar da Nutella, pô, eu não tinha Nutella, era contra. Por que todo mundo quer? O que eu vou fazer? Não tenho cerveja. Tô dando exemplo, tá? Não tô falando de vocês, não tenho cerveja, mas daí a pessoa começa a procurar cerveja. Não, olha, aqui não é um ambiente que eu vou colocar cerveja, mas eu vou ter tal coisa. Sabe? Começa a fazer algumas coisas diferentes e entender que o cliente, não é que ele tem razão, ele te dá a dica e a pista de pra onde você vai. Exatamente. E é o feeling com filtro que tem que ter. Você tem que sentir isso e filtrar e ver o que se adequa ali. Não adianta forçar, né? Você tem que ter um filtro, porque assim, o cliente vai te dar várias sugestões, opiniões. Exato. E faz isso, faz aquilo. Isso a gente escuta todo dia. Então tem muita informação rica aí. Então você tem que fazer esse filtro e tem que pôr no papel e tem que esperar o momento certo. A gente mudou muita coisa do início para o meio. A Nutella é Só só uma que- das coisas. Por exemplo, eu não trabalhava com pão de queijo. Uma cafeteria que não trabalha com pão de queijo, tanto de cliente Por que que reclamava. não? Porque não tinha pão de queijo bom. E eu não sabia fazer pão de queijo. E o nosso foco no início era massa folhada. E eu tinha um folhado de queijo. Mas Achava não que é, isso- Não era um pão Achava de que era queijo. super- Não, hoje em dia a gente fala, nossa Era essa senhora, ideia que a gente queria não tem o plantar. pão de queijo, mas come o folhado de queijo. Não existe isso, cara. O cara quer o pão de queijo com café. Hoje tem pão de queijo. O de melhor Atibaia. pão de queijo de Atibaia. Fica o recado, experimentar nosso pão de queijo crisp. os primeiros, Vocês fazem. os primeiros 100 faz? que aparecer. No começo, a gente Ó, os fazia. primeiros 100 da nossa audiência que chegar lá falando que assistiu, ganha de graça o podcast. Eu tô brincando. Não, se você quiser comprar a caixa, Não, é que eu gosto de Toda colocar vez todo ela mundo faz em saia isso. justa, entendeu? não, mas ó, Os primeiros 100, a gente pode os cobrar 100. até 10%. Porque a gente não cobra Não, 10%. os primeiros 50. Pode ir, falar, Tabata, tal. Eu abro uma cadernetinha lá. Depois eu faço e pago. Vai não, hein? Não vai Desconta ninguém dos lá. 5 mil reais que a gente tá pagando. Pronto. Que ó, é 5 mil pra vir dar entrevista aqui. Você tá achando que vem. Que aqui a gente seleciona. Não é convite, não. É pagou 5 mil, pode vir dar aqui a gente entrevista. seleciona pelo ticket Olha, alto. por essa cerveja eu pagaria, cara. Tá vendo? muito boa. Tá Eu boa. não tô fazendo jabá pra vocês, Que não. É bom. muito boa mesmo. Que de bom, a verdade. gente boa fica mesmo. muito feliz. E eu gosto de cerveja. A gente tem que criar uma experiência boa pra valer a pena os 5 mil que você pagou, entendeu? Claro, com certeza. Tá- Na tá- verdade- Investimento, não é isso? Não, mas agora voltando, então, a gente fazia o pão de queijo no começo,
É a mesma coisa do croissant. A gente fazia a massa no começo e tal, era um pouquinho mais sem padrão, tudo mais, mas na qualidade que é até hoje. E aí a gente vai procurando terceirizar, porque não dá conta. Mão de obra, né? Eu Terceirizava fechava essa assim, produção. até hoje a gente fecha às 18 horas. Eu chegava a trabalhar até meia-noite, 1h da manhã. Isso não é vida. Produzindo, Não, nada. pré-assando, Porque assim, congelando, não adianta, embalando. muita gente vem assim e fala, não, que você tem que saber ser o dono, ser o empreendedor e tal. Só que no começo você tem que saber a ser funcionário. Hoje eu não sou proprietário, eu sou funcionário. Ainda sou funcionário e vou ser mais um pouquinho. Vai um pouquinho agora. Mas Gui, é assim, ó, as pessoas não entendem. Eu acho que a gente estava assistindo, eu não lembro se era um podcast ou era alguma coisa no Netflix. Sobre empreendedorismo, o que acontece? Você cria sua receita, por exemplo, da cerveja ou do pão de queijo, qualquer coisa. Você cria sua receita, você acerta a sua receita, você fala assim, essa é a qualidade que eu quero. Depois que você vê que você conseguiu e você precisa já começar a delegar porque você não está atendendo, você vai atrás de alguém que vai produzir igual você quer que ele produza. Exatamente. Aí você fala assim, mas não é todo mundo. Tem. Você tem que pagar por isso, mas tem. Exato. Na Exatamente. verdade, eu compro os insumos e o fornecedor descarrega na fábrica. Então, é uma fábrica de salgados que tem lá o cilindro e tudo mais. Então faz Ponto. a minha massa. É isso que as pessoas têm que entender. Que dá sim pra fazer. E o pão de queijo... Custa. Desculpa Mas, te interromper. não, custa, mas dá pra Sim, fazer. custa, dá pra fazer, lógico. Então, assim, você atingiu aquilo que você quer. Tanto do pão de queijo, do croissant. Padronizou aquilo, cheguei na onde eu preciso. Agora, assim, eu não tenho mais tempo pra ficar produzindo na cozinha. Exatamente. Sabe por quê? Porque se você continuar produzindo na cozinha, você não vai ter outra ideia. E eu não cresço. Exato. E eu não cresço. É exatamente. Emperra. Eu tenho que ser meu funcionário e aos poucos ir delegando a minha função para outras pessoas. E o pão de queijo é a mesma coisa, só que daí a gente encontrou uma marca de pão de queijo interessante, só que como tudo, a gente que dá a identidade. Então ele não vem dessa forma que a gente serve. A gente beneficia ainda na nossa própria cozinha, misturando ali parmesão, tudo mais, os queijos que dão mais Você sabor. dá uma enriquecida. Exatamente. Exatamente. Eu falei que eu não gosto de usar o termo, mas dá uma gourmetizada. E a Dá, forma de dá. assar é diferente. Totalmente. Pode ser o mesmo pão de queijo que ele venda pra X lugar. Cara. Ele vai assar de um jeito que não vai ficar igual ao nosso. E é isso. É um processo. A minha polenta, manja, é uma polenta qualquer, porém com cubos Tá, de meu. provolone que derrete dentro. Isso, sensacional. Ai, mas que tem a polenta? O É a polenta cappuccino. com A provolone. gente trabalha com 2 tipos de cappuccino. É o clássico, Hoje a né? gente trabalha que com 2. No começo era só o clássico, a gente tentou pôr goela abaixo. Do cliente. E não vai, cara, não vai. Ele quer aquele sabor que tá acostumado. Aí vem a questão, vamos fazer? Vamos. Demorou ali uns 15, 20 dias pra gente chegar na mistura certa. Então todo mundo ano compra e pronto. 15 dias pra fazer o cappuccino. Todo mundo não, né? Muita gente compra pronto. O saquinho, igual a gente compra o Ou na sachezinho lata, pra aquele fazer uma daquela caneca. marca. As pessoas compram já um saco de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. E a gente não. A gente compra cada ingrediente e faz o nosso. Então, nosso cappuccino não vai Bicarbonato. o bicarbonato. Não vai amido. Não vai amido. O leite é engrossado da forma do tradicional. Entendeu? Na Fazendo o vaporização processo do certo. leite integral Do na leite. máquina de café. Então, tudo que a gente faz tem uma identidade. E hoje, tudo que a gente faz, não somos mais nós que colocamos as mãos. A torta da Carol ainda sou eu que faço. Você sim. que já comeu. E a torta da Carol de chocolate sou eu que criei. É a torta do Gui. E você não trouxe a Não. torta da Carol? Não, a torta, Mas tá frio. a torta da Carol, Frio. Agora é o brown. agora tem... Gente do céu, ela fez um cookie, cara. Por que você não trouxe Meu, vai entrar no comida? cardápio. Nossa. Traz doce. Não tô falando de... Vamos mandar os Danilo adora. recebidos. Que? Mano, Gosto Você mesmo. adora, Mas o Danilo adora formiga. Cara, tanto é que não é propaganda, que tinha uma menininha Atibaia, que eu posso falar o nome, tava no... Pode falar. Tava A no... Taisa do Butternuts. Isso, Tava no no iFood. iFood, Butternuts e tal. Cara, Cara. assim, era o melhor cookie. A gente ganhou uns 10 quilos por causa dela. Eu pedia cookie todo dia, a verdade é essa. E é isso, eu sei que não Ela pode, fez mas um negócio que enfim. chegou... Comer um negócio cookie é não. bom, eu não vou aguentar a piada, velho. Eu pedia cookie, comia. não consigo! O Danilo não consegue. Tem como não fazer o trocadilho, né, gente? Eu não consigo. É complicado. Ai, que a bola veio quicando, assim, aí a quinta série chega e fala assim, Eu comer já cookie é gosto bom. do Donuts. Do Dennis também gosto. Mandar todo mundo que se dane. Dennis.
Entendeu? E ela fez algo, isso foi ontem. Ontem, antes de ontem? Ontem de manhã. Eu cheguei, era umas 6 da manhã Ela no chegou e café. falou, vou sair mais cedo, que eu tô nesses 2 dias de repouso mental, porque de corpo eu fico fazendo as coisinhas em casa, então de menos. Mas para poder centrar, para retomar, para não perder a linha do Bartô. E para quem não sabe, a gente tá abrindo um restaurante choperia ali do lado. Não bastava Nossa, ter um trabalho e dedicação a um café, entendeu, gente? Então foi o trocadilho que a gente fez no início desse episódio. Por que descansar? Não, vamos Se a gente arrumar pode um trabalhar segundo São novos, empreendimento. eu acho que a gente tem que trabalhar. É? Cara, E eu acho que tem. tem duas coisas que a gente tem que ficar muito atento. Um é a oportunidade e outro é o talento, É isso. tá? Se você tá fazendo alguma coisa no qual ela tá tendo sucesso, e gente, o sucesso não é dinheiro, não é financeiro. O sucesso é você receber um elogio, o sucesso é a pessoa ir no seu lugar e falar que gosta. O sucesso é isso. Exatamente. A sua Então, satisfação. a sua dinheiro satisfação. É consequência. Aí, por que não, se aparece uma outra oportunidade, vocês não abraçarem a oportunidade e falar assim, ah, mas vocês são malucos? Todo empreendedor é maluco. Tem que ser, mano. Tá, porque e É só bem esses louco. que dão Tem que certo. ser. Porque Exato. o que não se mexe, ou que tá ali, ou ele vai continuar naquela vida sempre e ele não vai trocar a marca do café, tá? Porque é essa, não. Se eu pôr a outra, ninguém vai conseguir fazer, vai sair errado. Ou ele vai dar um outro passo. Então, assim, pensa assim, se não é coisas do destino. Não sei qual é a religião de vocês, mas se não é coisa de Deus, de destino, de energia, do lado de vocês, Do gente. lado, do lado. Detalhe, sem a gente procurar. Eu não queria. A gente- eu não tava procurando A gente não isso. tava procurando ponto nenhum. A gente Mas tava não acabaram procurando de- nada. Ali era Uma casa, né? Casa, não era? uma casa, Nunca uma foi residência. nada. Tá, se alguém fala assim, ah, mas era um consultório odontológico, sim, da proprietária, que aí depois foi trabalhar para a prefeitura e tal, e saiu e não atendeu mais e ficou ali montadinho. As filhas moraram. Mas não era moraram. nada, é uma casa, até hoje era uma casa. Teve né? pouco tempo que fechou a frente, né? Porque ali era aberta, agora você abriu de novo. Não, Era- faz um tempo que Faz um fechou tempo a que frente, fechou faz que era bastante mais tempo. barato. Porque eu não vinha pra esses lados de Sim, cá. sim, sim. Tanto como eu tô agora. Tanto Não, É faz que- tempo que é fechado lá. Quando a gente alugou. Já tava fechado? Já tava Já, fechado. tava Fechado. há bastante tempo já. E aí foi uma questão de uma vizinha, né, de um escritório de cima ali, que falou, pô, eu tô vendo que a moça tá mudando, tá tirando umas coisas e tal. Será que ela não aluga? Eu falei, eu tô aqui no café, sempre vejo ela parando, aí eu pergunto. Aí eu fui falar com ela, Com é a Ana proprietária. o nome dela. Eu falei, Ana, fulana de tal falou que perguntou se você não aluga, né? Porque ela tem interesse em ampliar o escritório de advocacia dela e tal. Ela falou, não, Pra advogado, advocacia, não essas aluga. coisas... eu Não alugo, quero- não. eu não quero alugar, no sentido. Ela falou, não tô de mudança, tô tirando algumas coisas pra lá e tal, porque minha filha que tá saindo daqui. A filha dela morava lá, né? Aí ela parou, olhou na minha cara assim e falou, mas pra você eu alugo. Eu falei, não. não Deu uma quero. risada, eu falei, não não. quero nada. Imagina uma esquina no centro e tal, o preço que é, né, cara? O aluguel lá é 5, 6, 7 mil reais. E até hoje eu não sei quanto que é o aluguel lá. Mas Não, pode bom. cortar. Oi? Relaxa. Bom, Já recebeu o contrato? mas Nem a vamos... multa. Bora. Bora. Aí passaram... Agora pode colar de novo. Daquela cortada. Aí começou na minha cabeça, falou, nossa senhora, cara, por que ela olhou pro meu olho e falou pra você o aluno? Ele é encanado com isso até hoje ele pergunta, ela não responde. A hora que eu entrei com Ela não lá, responde. a primeira vez, eu perguntei resposta. 3 vezes seguidas, assim, mas por que você quer me alugar Ela- aqui? Ah, Ela falou, então, não tem coisas que a conversa. gente não pode ser sabe. isso, assim, Ela assado. respondeu assim, tem coisas que a gente não sabe. É. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que doideira que tá acontecendo comigo. E ainda eu tenho um problema de artrose e tal, decorrente, não é só do sobrepeso, o sobrepeso agrava, né? Mas por causa da hemofilia e tal, então eu tenho problema de artrose nos 2 tornozelos. Ela virou e falou assim, toma isso daqui e tal. E aí eu fui pesquisar um suplemento muito interessante para articulação, não sei o que, comecei a tomar, melhorei, deu uma aliviada. Então assim, é uma coisa muito espiritual que rolou ali. É Que doideira. legal, cara. Porque eu acho que... É muita doideira. E aí que eu falo, são sinais que vêm pra gente. E eu acho que quando a gente tem algum sinal, e não é só... Gente, não é achar que você teve o sinal, vai lá, e não é isso que a gente tá falando.
ele tá com o negócio dele andando, Sim, tá ali, sim. não tá dando pode falar assim, tá dando um passo maior que a perna, depende de como você vê isso daí, porque o Exato. negócio já tá andando, Pelo contrário, Tá indo a gente pro tem mesmo- um filho de 7 anos. Não tá tem indo pro como dar um mesmo passo. segmento, vamos assim dizer. Mas calma que eu quero voltar. Volta. Pra onde você vai? Ela falou pra você que alugava, você ficou com aquilo martelando na sua Uns cabeça. 3 meses. Há 3 3 meses. 3 Senhora, meses. 3 meses. Disserte sobre o assunto. Aí eu cheguei pra ela, aí ficou na minha cabeça, até o que eu vou montar, não sei o que e tal. Aí eu comecei a levantar o que Atibaia tem de deficiência em relação gastronomia, no geral. E é restaurante. E é o centro com deficiência, lógico, a gente tem grandes locais ali no centro, tem o Greco, que é uma alta gastronomia, né? Ele coloca ali cozinha, como que é ele usa o termo? Contemporânea? Não, ele é contemporâneo, mas ele usa cozinha Rústica. Rústica, né? isso. Mas é uma culinária contemporânea que remete ali com a simplicidade também dos ingredientes. Então, barriga de porco, né? A porqueta e tal, numa apresentação mais grosseira de uma forma de alta gastronomia, por isso acho que vem o título de cozinha rústica. Você tem a Inês, que faz uma pizza de longa fermentação sensacional, entendeu? Tem o próprio restaurante da mãe do Felipe. O Felipe Greco foi amigo de infância, morava aqui perto. Não tenho contato com ele hoje, mas com a mãe dele sim, com a Melissa, irmã dele, que sempre está ali no restaurante. E já é o Família Greco, que é uma comida mais simples, mas de alta qualidade, né? Então a gente tem grandes empreendimentos ali no centro O ponto- que traz comida, mas não tem nada relacionado à choperia. O último foi o Ceceu. Pô, perdeu? O Bar Pernil, que aí Foi o virou último. Village, que daí depois passou pro Gabriel, do Gabriel voltou pro E a Sérgio. sua ideia, Então, já que tu falou, né, do é Bartô, né, que vai chamar. Isso, Esquina Bartô. Esquina Bartô. A sua ideia vai ser choperia, vai abrir almoço. Restaurante e choperia. Tá, e aí à noite até um determinado horário. O horário limite do comércio aí. Tá, ótimo. 11 É, horas, né? é o que eu ia te falar, perguntando se ia ter, porque é legal desde o começo você ter isso como regra sua, Sim. tá? Por quê? Porque se você começa aí que muda a exceção do cliente que te dá uma opinião e do cliente que quer ficar lá até mais tarde. Porque daí você vai virar um bar que o cara vai ficar tomando 2, 3 cervejas até meia-noite, meia-noite e meia, e você vai ficar esperando pra fechar o lugar. Você me fez lembrar da época do pub. O pub quando inaugurou, que era era com Alain e com o Bel. com Alain e com o Bel. E a gente achava o cúmulo, porque ainda eles estavam na linha de frente, ajudando todo o trâmite do negócio. E dava 1h, 1h pouco da manhã, ele falava que ia fechar a cozinha e que 2 horas já encerrava a casa. Aquilo a gente achava o cúmulo na época, mas certo estava ele. Sim. Porque era uma regra para Com não ter certeza. que ficar lá até às 6, 7 horas da Gente, manhã. mas- Que depois que mudou de direção, aí mudou também a Sim, questão de sim, horário. sim. Quem é Mas de estava Atibaia- certo. Quem é de Atibaia Total. sabe, né? O Calco faleceu, né? Do Bagos, mas Sim, o irmão dele sim, tá lá. sim. Então, mano, o Calco, você tava lá tomando cerveja, era meia-noite, ele fechava a porta e ele Fechava. olhava pra Vambora, sua... vambora, Ele olhava e daqui falava sua assim, comanda. vambora, sua comanda tá aqui. Não, Calco, vou tomar mais um. Não, se você quiser, você vai tomar lá na sua Acontece casa. com o café. Tá Muita certo. gente acha um absurdo a gente fechar às 18 horas. É. Muita gente acha. Só que assim, e de sábado? Pô, você não tá aberto sábado, domingo à tarde, um café no centro? Não. Não. Eu tenho um filho de 7 anos. Não, Tá Eu vendo não como vou que- tirar minha qualidade de vida por causa de E dinheiro. você viu como tudo se liga? Você manteve o seu fechamento às 18 horas e depois das 18 horas você vai estar trabalhando do lado. Sim. Você vai ter outro lugar Aí pra você o gerenciar. café, Exatamente. assim, a gente tem um planejamento, né? Então o café vai estender também o horário para aproveitar isso. Lógico. Só que com a cozinha fechada, então só mais a parte ali de café, doce. E um ou outro salgado que é de fácil preparo. E vou te falar, eu que tô agora aqui pra cima, né? Vamos falar assim, mais pra perto do centro, eu sinto falta de algumas coisas em Atibaia. Principalmente de determinados horários e coisas de qualidade, né? A gente não tem, o centro principalmente não tem. Não tem. Não tem. Então acho que vocês estão num ponto muito bom. Você vai sair pra tomar uma cerveja no centro aonde? À noite. Tem. Tirando os normais que tem. Agora um lugar que... Tem a Inês. E. Só.
Entendeu? Não tem mais Tem, como tem, era. tem a lanchonete Atibaia. Tem que a é lanchonete Sim, sensacional, não, tem mas uma sim, história e sim. tal, mas é algo Não, puta, mais lá pra comer um cultural. lanchinho cultural total. Isso, Mas não tem um cultural lugar total. assim. Tem a Inês, que eu já fui com a Um Tauta. ambiente choperia, Choperia é um lugar tem, é isso gostoso. que eu quero Como resgatar. tinha o do Pernil. Tinha o Serginho. é isso Sabe? aí. Não tem. E assim como tinha o Papa Joyce, mas o primeiro. Sim, o primeiro, nossa, Que parmegiana. o ponto ali a gente tinha. Então, assim, agora imagina, a gente sai a pé daqui, vai ali, toma um chopinho, come alguma coisa gostosa e volta pra casa. Eu não Sim. sei se é vontade, mas eu já consegui pensar no sushi do Alberto, eu consegui pensar no furosato. Mas aí você foi pro japonês, né? Mas Aí- é porque você falou da cerveja, mas Não, eu mas, fui pô, procurando a cerveja, A entendeu? cerveja com um sushizinho, é sensacional. Não sei Saudade furossato. Apesar que a última vez eu tomei com uma cachaça. o que fica ruim com cerveja? Nada. Que é um brownie. Não, eu vou tenho falar cerveja lá. hoje a gente tava A torta na- da Carol com cerveja. Olha, ficou na cabeça. Aí, ó. A Vou gente mandar. tava na Vou fábrica mandar. hoje Eu vou da cerveja. cobrar. Eu tomei direto na fábrica hoje, né? Direto na fonte. Direto na fonte. Aí eu cheguei lá, eu tava tomando, aí eu falei assim, mano, a gente gosta muito de cerveja. Eu falei, tem uma cerveja. Ele falou assim, cara, a gente toma cerveja com tudo aqui. Eu falei, sério, ele falou assim, sério. Às vezes vem torta, tá comendo doce, tá tomando O que cerveja. se destacou Eu falei, imensamente é a sommelier de cerveja, que faz harmonização ainda. Então, isso já é fato em vários locais. Que nem café, por Café, exemplo, né? era Voltando exatamente isso que eu pro ia falar. nosso foco, hoje em cafeterias, assim, não é alto nível, mas que são contemporâneas. Renomado. Hoje os cafés são servidos em taças de vinho. Sim. Taças de vinho. Você gira o café, ó, é exatamente isso. Então, assim, o café está num patamar que a gente vê muitas cafeterias hoje fazendo trazendo como novidade o que já não é mais, entendeu? Só que a nossa proposta, o nosso ideal é uma cafeteria simples. Por mais que você olhe e fale, nossa, que lugarzinho lindo, deve ser tudo diferente, tudo caro. Não, é simples e muito bom. Bem feito. É isso. E agora pra falar pro pessoal que tá até agora aqui, no finalzinho do episódio, fala um pouco do Bartô. Qual é Qual é a a ideia? proposta? Qual é a proposta? Se você já pode falar, se você tem alguma coisa que você já pode falar, tá? Esse episódio, quando que vai abrir Eu o... falei um pouquinho, né? Qual é? Tem uma estimativa pra Deixa a abertura? Carol falar, coitada, em casa Tem, eu hoje. vou falar. Não, Deixa a Carol falar agora. Ela é mais ali o financeiro e ela é a alma do negócio, né? O que Tá vendo? fala Tá é vendo? o Ó, que lindo. estrembolhado Eu falo ali. bastante durante o dia com os clientes. Hoje, inclusive, Ela toma frente. uma cliente falou assim que fiquei emocionada quando ela falou que torce muito pela gente, que tudo que a gente faz é gostoso, que a gente é muito caprichoso. Eu vou puxar o nosso saco e vou dizer que sim, é verdade, porque lógico, a gente é humano, a gente erra, pode errar em algum momento, pode falhar com algum cliente em algum momento, mas a prioridade do cliente, a prioridade é o cliente. Entrou no café, a prioridade é o cliente. Eu tento largar tudo que eu tô fazendo para atender essa pessoa. E assim eu tento fazer com que as meninas que trabalham com a gente sigam esse exemplo. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, puxa uma orelha ali, mas é isso. O cliente que paga o nosso salário, é o cliente que traz, que faz a propaganda. Então ele é a prioridade. Então hoje eu fiquei muito emocionada com esse depoimento. Esse Elogio! Eu vou te falar, antes de você falar do Bartô, você sabe por que vocês estão dando certo? Porque quando você fala, tem um brilho no olho. O brilho de vocês olha quando você fala do negócio de vocês. Fiquei emocionada agora. Então, assim, não, é bonito, porque quando a gente faz tudo com amor, cara, é que nem isso aqui pra mim virou um hobby, é com amor. É Eu faço- aquela história, tem horas que cansa, tem horas que Mas eu faço estressa, porque eu mas gosto. você Sim. gosta. Eu vejo, assim, o café como... Agora eu vou me emocionar mesmo. Vai. Aqui agora a gente pega o corte, Ai, chorou. meu Deus, Agora a gente chorou. fala. Não, eu vejo o café assim, que nem o Gui falou assim, no começo a gente não sabia o que ia fazer uma papelaria e tudo mais. Mas o café veio num momento da nossa vida Sim. como um recomeço de várias coisas que aconteceram. Então, hoje eu vejo ele crescendo assim como o nosso relacionamento cresce. A gente briga muito quando a gente tá trabalhando junto hoje na chapa. Quase nada. O rapaz que tava lá teve que dar uma saidinha. Aí ele foi pra cozinha, eu levei pedido. Eu falei, tá faltando um pão na chapa aqui, não sei o quê. Cadê o pão na chapa? Pô, eram 2.
Ainda falei pras meninas, lá vai o Guilherme me encher o saco, falar que eu não escrevi direito na comanda. Não. É que A chapa vai esquentar agora. Não, mas Ainda bem aí, que saíram na hora os que eu dois. reclamei, chegou Só que o a pão na menina chama. levou um pra cada mesa. Ah, ele errou. Então era pra levar os dois pra uma mesa só e o terceiro era de outra mesa. É. E Mas- é isso, assim, eu vejo dessa forma. Não, totalmente. Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje se não fosse Sobre no café como a gente todos se os conheceu, acarretou nisso que ela tá falando. dias. É. Porque foi uma coisa que eu decidi, sem perguntar pra ela. É. Entendeu? E aí foi ele falou assim, acontecendo. vou abrir um restaurante. Eu falei, beleza. Agora, antes ela, nossa, surtava. Qualquer Surtava, mudança. nossa. A gente mudou de casa 3 vezes. Né? Então, Eu sou alugava taurina, uma, cara. Eu saía. não me tira daqui, pelo amor de Deus. Teve um dia que foi na penúltima, na segunda casa, né? 3 vezes, penúltima casa. Não, A do meio, na, a do na meio. Segunda, na segunda casa, assim, eu tava trabalhando e mandei o caminhão ir pra casa e falei, ó, arruma tudo. O Ela com João uma criança tinha de 1 quase... ano. Não. Não, tinha menos de 1 ano. A primeira mudança, o João tinha quase 2 meses e meio. Ah, não, tinha 2 anos. O 1 caminhão ano e tá meio. indo, se vira. Eu falei, É, 1 ano e que meio. pariu, vai tomar. Entendeu? Só que assim, eu tinha que estar Aí trabalhando, depois eu não ele podia já- sair do meu trabalho. mas- Aí eu mandei o caminhão, eu começou a fazer a mudança e tal, aí eu cheguei pra terminar. Então assim, ela foi o momento conturbado da nossa relação. Entendeu? Isso logo depois que o nosso filho nasceu, tanto é que ela veio. Mas é que é super fácil ter um filho pequeno, se Mudar. adaptar a tudo isso. Vamos Aí- mudar de novo. De uns Ia virar tempos e falar pra assim, cá, vamos ele, vou mudar. mudar o cardápio. Não, pelo amor de Deus. Só não que a muda minha nada. ogrice também de inexperiência num relacionamento, porque eu nunca fui preso a um relacionamento. Eu gostava, me apaixonava. Mas um relacionamento ficava um não ano, é no pra estar máximo. preso. Não, então. Mas... Não, aí que tá? Tá querendo Olha lá. Tô solto? então- Não acredito. Vai me dar liberdade pela verdade? Mas eu tô falando isso dos outros relacionamentos. Eu nunca fui. Não é preso, mas é. Vamos lá, vou consertar. Decidido a me dedicar Sim. a uma família. Essa é a diferença, um relacionamento família. Porque a família é um relacionamento que você não quer desfazer. Eu nunca fui preso, eu sempre tive uma relação aqui, uma lá, nossa, ai, ó, bonitinha, não sei o que e tal, e ficava um tempo. Agora com ela não, com ela eu falei, pô, engravidou. Era uma coisa que eu queria e não foi acidental, mas também não foi planejado. Exato. Entendeu? Deixa acontecer. Não foi. Eu Se falei, ro- eu se- quero ter um se filho der, com deu. você. Dela Aí eu também deu e quero, é meu deu sonho. também. E acabou e foi tipo tentativas, mas sem estar na cabeça que a gente estava tentando. Então, assim, foi planejado. Foi querido, mas foi desejado. mas né? não foi estruturado ali pra isso acontecer. Falar, agora a gente vai querer, agora nós vamos ter um filho. Não. Aí, né, E aconteceu. então aconteceu tudo isso. Ficou um relacionamento um pouquinho desgastado depois do nascimento, porque na minha cabeça era colocar coisas para sustentar os dois, né? E na cabeça dela ao mesmo tempo é falar, pô, o pai não tá aqui meio que cuidando do filho, tá só trabalhando e eu quero sair, quero fazer minhas coisas, quero ter o que eu tinha. Então isso cansou muito. E aí... Spoiler pra vocês. A maternidade você nunca vai ter o que tinha antes. Não é Não. nada disso. Não tem como voltar. E- Você vai ter que construir uma nova Não vida. tem mesmo. É isso. Exatamente. Pro homem também não tem, cara. É. Ó. Não é fácil. É tão engraçado. Não é tão. Tem, E as pessoas é uma romantizam família frágil, tanto, cara. não quer dizer que não tem o lado É maravilhoso. romântico. Nossa, eu morro de saudade de amamentar, maravilhoso. cara. Mas as pessoas romantizam demais e quando você se vê naquela situação, você vira e fala assim, e agora? Mas não tem o e agora, é só vai. Só vai, isso É aí. só isso. vai. E eu demorei um pouco pra assimilar isso, e demorei pra assimilar isso que ele tava trazendo, proporcionando pra gente. Tive algumas complicações, pós-parto, não sei o quê, então tudo isso foi acumulando. E aí, passados vários anos, e aí pandemia, não sei o quê, e enfim. Finalizando, eu vejo o café dessa forma. Então, é algo que eu me dedico, que todo dia eu falo, não, cara, eu preciso hoje fazer melhor. Eu preciso... Nossa, se eu pudesse acordar 5 horas da manhã e ir pro café, eu posso. Às vezes eu consigo, não muitas, porque às vezes... Amanhã sou eu que vou. Eu quero Assim, dormir, não. mas enfim, ontem eu fui pro café cedo, eu falei, não, eu vou cedo porque eu quero fazer uma massa de cookie diferente, eu quero... E fez. Então, assim,
Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu vim da logística. O último emprego que eu tive foi trabalhar com carga pesada. Então, Aí, tá então, pronto. Você sabe lidar eu com isso. continuo trabalhando. Obrigada. Segurei. Eu segurei. 2 Eu meses. segurei. Com É 2 que eu tenho meses. amizade, né? Mas eu segurei. Não, com 2 meses de café, ele falou assim, você vai ter que pedir a conta aí, porque o nosso plano de janeiro mudou. E aí, era só em janeiro que eu ia pedir a conta, tá? Enfim, fui pro kitchen office, deixava o meu notebook de trabalho numa mesinha lá dentro da cozinha, botava a toquinha dentro da cozinha aqui, trabalhando, falando, olhando o strudel no forno. Corre aqui, Carol, Guilherme. Peraí que eu já te ligo, chefe. Não sei o quê. Ia lá, atendia, voltava, Foi resolvia. muito louco. Foram 2 meses assim, até que eu me desliguei da empresa e tô Ou deu seja, totalmente 2 lá, meses full time. eu sozinho, 2 meses 2 eu meses nós meio lá, dois. meio cá. Dá um vazio pra mim. E nisso já deu quase meio ano de E cafeteria. 2 anos temos mais um negócio. É. Mas E é isso. voltando do Bartô, que você perguntou, né? Vamos pro Bartô. Vamos divulgar o Bartô. Obrigada Mas- por ter deixado eu falar um pouquinho. Será, Pronto. será a mesma coisa da... Sabe, Ó. gente? Opa, Ah, não Será a manjo mesma muito, coisa mas... do café, cara. Assim, lógico que nem eu falei, dentro de restaurante e choperia, então são pratos executivos no almoço, né? E todas as proteínas que nós servimos no almoço vai como uma opção aperitivo já para a parte de choperia, que seria mais o jantar, e entre um cardápio básico e intermediário. São 3 cardápios, né? Mas em relação a alimento, básico, intermediário e alta gastronomia. Então a gente vai englobar todas as opções de gastronomia. Se você quiser ir lá e ter um baixo custo e investir ali num chopp bom, do mais, você consegue. Se você não... E, Não a é bem sua isso alta que eu queria gastronomia falar, mas- baixa, ela vai ser desde o almoço ao jantar? Ou Isso. você vai segurar, exemplo, almoço, só... Não. Será almoço e jantar. Vou reestruturar, vou falar de novo aí, tá? Por favor. Então, respondendo à questão do Bartô, a gente, como restaurante choperia, a gente vai oferecer 3 cardápios, né? Entrando com uma gastronomia mais simples, como um prato feito ali, um bife a cavalo, por exemplo. Bem Ou- feito. Um intermediário que já entra algumas massas e parmegianas, também como exemplo. E alta gastronomia, que aí já entra alguns cortes de carnes, risotos ou alguns cremes, tudo mais. Frutos do mar. Frutos do mar também. No intermediário também entra, por exemplo, o parmegiana de camarão. É algo que eu não vou deixar não fazer, vai ter que ser feito. Entendeu? Aí, tá ficando Então- difícil pra nós, hein? A gente já vai, já. Já pode ir daqui? E essas Já- Quando que proteínas- vai começar? A gente pode Dia fazer 22, tem que olhar pra câmera. Completando dia 22. 2 anos de Expressarte, a gente abre o Vai Bartô. inaugurar. A gente abriu a Expressate no dia 21 de julho, vai abrir o Bartô dia 22 de julho. Muito bom. Já posso riscar na agenda, já tem compromisso Pode. dia Dia 22. 22. Por favor, faço questão. 22. Faço questão. Tamo Agora lá. que É um vocês estão aqui sábado. pra cima, então São- retomando. 1 quilômetro e 200 metros até lá, tá? Aqui Já é um fiz- pouco menos, aqui é 1 quilômetro só. Aqui é 1 quilômetro, né? Os até. 200 metros já tá em Tamo casa. pertinho. Não, a gente vai. veio de carro, cara. Dá pra ir Mas a- é que eu esqueci as canecas no café, a gente teve... Foi lá buscar. Confesso. Mas dia 22, E a então. torta no 22. café não tinha, né? Não tinha. Para de Não, querer realmente pedir não as tem, né? coisas, tá? Não, é só Tá pra pare- encher o saco Nossa, tá dela. Aí Amanhã deixar eu eu vou mais dormir cedo. com Vamos. esse peso na consciência, tá? É. É só pra encher o saco da Carol. E... Não pode? Pode, Eu posso. Pode. Tá bom, Pode. amor. Amor, olha que você Eu pode posso. tudo, bem. Gente, não pode brigar quando a gente tá trabalhando. Não. Obrigado. Não, mas vocês falaram, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar. Vocês falaram do negócio que vocês trabalham. Imagina eu tava trabalhando no lugar, cara, com chapa, coisa que esquenta, mas morre um. Eu ia colocar a Morre. mãozinha do Não Danilo. tem fritadeira lá, Dá com mas... zoom? Dá pra dar zoom daí? Ó? Olha o dedinho, Ela tentou me matar. tenta me matar com o dedinho. Me colocou no moedor de café. E todas as opções de proteína, né, dos pratos serão servidos também como à noite. Aí é só uma exclusividade pro período da noite, como aperitivo. Então, por exemplo, que nem eu falei ali, um simples bife a cavalo. Esse steak, né, esse bife vem em forma aperitiva para você beliscar tomando um choppzinho e tal.
O camarão, por exemplo, vem empanadinha para você também Delícia. beliscar. Tô Ou vem vendo também sentado- só alho e óleo. Sentado naquela Naquela varanda, comendo um A gente tem camarãozinho. vista pra pedra, incrivelmente. E uma curiosidade do local é que é o ponto mais alto da cidade em relação ao centro, né? Ah. Então, é o ponto mais alto do centro da cidade. Não, aquela esquina vai ficar... E tá bem bacana. Eu sei que vocês têm bom gosto, eu sei que vocês vão fazer um negócio A bonito. expectativa tá alta, né? Tá, mas ali eu não sei como que vocês vão fazer a parte da frente ali, responsabilidade é iluminação. Eu já vi aquilo, sei lá, com um varalzinho de luz ou umas Cara. Ai, luzinhas, meu mano. sonho! Cara, ia varalzinho ficar de luz. animal aquilo Mas ali. ele Eu falou acho que não vai ser sensacional, possível da cara. forma que eu tô querendo, mas eu confio Sabe e por ele quê? vai conseguir. Eu acho que tá... Assim, é que nem eu falei, né? A questão do slogan nosso. Eu não gosto do que tá batido, assim. Então, qualquer lugar tem um varalzinho. Não é qualquer lugar de No uma pejorativo. forma pejorativa. Mas virou normal ter o varalzinho. Isso, parece que tem que ter. É aquela questão que você falou do forçar. Tipo, é obrigação. Não, cara, não Mas é. fazer um varalzinho bem feito Não, não, é tem. É sensacional. Não, diferente. porque eu vejo aquela Sensacional. esquina. Realmente Porque o é pessoal sensacional. acha que é tipo assim, colocar uma camiseta no varal. Por Não exemplo, é a assim. Não gente é tem assim. uma deficiência lá, né? Que aí a Expressat vem para suprir essa deficiência, que são os sanitários. Então eu vou fazer uma passagem que dá acesso aos sanitários e vou utilizar do empreendimento, da Expressat. Nessa passagem, né, que seria tipo um toldo, mas eu vou fazer um pergolado e tal, aí Também. cabe um varalzinho pra... Mas você tá vendo a ideia quando a gente pega, quando a veia empreendedora ela fala um pouquinho mais alto? Primeiro já encostou do lado ali essa sorte. Quem ia pensar em fazer uma passagem assim, para também usar, porque é seu os dois, tudo Sim, bem, sim. mas são comércios independentes? Sim. Sim. Pensar nisso porque não dá para eu resolver. Muita gente ia falar assim, "Ih, olha lá, já não dá para resolver. Não. Ih, vou Faria ter um que fazer banheirinho uma de obra, qualquer sei jeito lá. ou uma Pelo obra e contrário, acabou." É o que eu falei agora há pouco, que tudo tem um lado bom. É. Tudo tem um lado ruim e um lado bom, cara. Nossa, você tá maravilhoso ganhando a Mega Sena, tem um lado ruim. Tem um lado ruim. E aí, você vai largar a sua vida, vai parar de trabalhar só porque você ganhou tanto dinheiro num jogo? Que graça vai ter sua vida, Nenhuma. cara? Você pode ter tudo que você quer porque o dinheiro caiu assim do nada. Você perde. Mas pode ter tudo e não ter nada, né? Exatamente. Então, assim, eu tiro tudo o lado bom. O lado bom é, todo meu cliente que estiver lá e precisar usar o banheiro vai conhecer meu café. Lindo. É isso. Entendeu? Todo cliente do café vai ficar curioso daquela passagem e vai lá conhecer o restaurante. Entendeu? Então, Bobo, né? só tem coisa boa, cara. Bobo, né? Ele é Todo bobo. mundo quer almoçar no Bartô. Pode tomar um cafezinho. Pode tomar um cafezinho. E, na verdade, assim, no Bartô vai ter o cardápio da Expressat. Na Expressat não vai ter o cardápio do Bartô. Porque daí Mas ao contrário, porque- sim. Exatamente. Porque daí a pessoa quer uma sobremesa e tal, vem do lado. Vem Eu do não lado. preciso... Não, lindo. É só dar aquela arrumada no sistema pra Não, fazer o já lançamento. É todo Sim, integrado, sim, tudo sim. certinho. Entendeu? Pra, tipo, a pessoa pedir o café, mas tá ali. Não vou cobrar não lá, tem vou que cobrar no pagar restaurante, duas é. vezes. É. Ah, você não tem que ir lá em 2 lugares pagar por... Exato. Não, essa, Exato. eu acho que essa ideia e vou lá dia 22. Tá, E mais do vamos. que Dois. convidado. Convidadíssimos. Então, Tá E... tem. Tem Vem aí, tem vem compromisso. aí. Tem compromisso, Vem tem aí. compromisso. Tem compromisso. Dia 22. E é 21 isso, também então- tem compromisso. Tem. 21, 22 agora. É. Vamos arrumar pra 23 também? Tá, já tem. Né? O Bartô é isso, é a mesma coisa que a Expressat em forma de restaurante choperia. Eu acho engraçado. Simplicidade, tudo muito bom, isso eu faço questão, porque eu me ponho no lugar, quando a gente sai em Exato. algum lugar em Atibaia, eu sempre me ponho no lugar do cliente. Isso quando está no nosso estabelecimento. Né? Então, o atendimento de qualquer jeito. Para isso acontecer, para a gente ter se você entrar lá no Google e ver as avaliações, cara, dificilmente você vai achar um 4 estrelas. É tudo 5, 5, 5. Lógico que tem 4. Tem 1 estrela de uma pessoa que passou lá. No dia Dos namorados, do ano eu passado, trabalhei de evento porta fechado. fechada. Ela queria usar o banheiro que a avó, que não sei o que. Eu falei, não dá, tá fechado. Luzinha de vela, tudo cheirosinho, tudo bonitinho. Entendeu? Não dá pra entrar. Eu tive um cliente só Ali Não é pra... por maldade.
Porque a nossa proposta ali era fechada. A gente não abria aos domingos, eu acho. A gente não abria de domingo, a gente fez exclusivo pro Dia dos Namorados. Foi nosso primeiro Dia dos Namorados. E esse, agora, A gente ganhou uma estrela Em por causa julho? disso, cara. em julho agora faz 1 ano que a gente começou com esse sistema de café da manhã das 6h30 ao meio-dia. E no começo tinha domingo que a gente atendia um cliente. Hoje tem gente que, infelizmente ou felizmente, fala, não vou esperar a mesa, vou embora. Isso é fora de série. muito legal. Isso é Mas muito legal. mas então, a persistência. Mas você falou do negócio da estrela, a gente teve um cliente nosso que ele tem ele deu até uma entrevista pra gente, acho que se eu não me engano, ele até comentou isso na entrevista dele. Ele tem ele aluga umas casas, né, Airbnb, são chalés, são um negócio bem elitizado em Joanópolis. E a mulher deu uma estrela pra ele porque tinha um sapo. Ele falou assim, como que eu posso... Pô, vai pra no São me- Paulo, Estava Sobre a cara. natureza. de Mas pé, não é um pé sapo. na represa. Um sapo. É, Um sapinho, perereca. Que entrou Sei tava lá, perto da jacuzzi, jacuzzi, sei área lá, um externa, sapo. é represa, gente. Como é que ele vai ter Eu controle? Cara, fiquei, isso na minha infância. Não era mas na sempre cama Moral, esperando eles, Essa uma entendeu? estrela foi sacanagem. Eu sempre Pô, esperando um beijo pra agora virar um que eu príncipe. entendi a perereca da cama. Às vezes tem mesmo perereca na cama. Mas não é essa A perereca. perereca tava na jacuzzi. Se o cara desse um beijo, perereca na Eu ia jacuzzi falar outra coisa, tem. não vou falar mais. Tem perereca na jacuzzi Já fica bom, é também. brincadeira. Eu sempre fui gordo. Vocês estão vendo no vídeo. E eu fiquei por 2 meses, no spa que é considerado elite do Brasil, cara. Que é no Spa 7 Voltas aqui em Itatiba. Tinha perereca lá. Cara, Ah, várias. tinha umas gordinhas. Não, brincadeira. De criança não Acho que ele nunca viu a perereca. Ah, já viu, Danilo? Mais que eu. Ah, mais que eu. Ciências, biologia, já aprendeu. aí? Perereca. Pô, eu tava... Lá é tudo bangalôzinho, né? Tudo apartamentinho... Como que fala? Isso É individual? É individual, é chalé. Suíte. Chalé. Do chalézinho. E aí, assim, é um chalézão dividido no meio e um chalézinho pra cada lado. E no banheiro, cara, quando eu entrava pra tomar banho, nossa, tinha umas 3, 4. Caramba, É, suruba, brincadeira. As pererecas tudo molhadas lá, no jacuzzi, que loucura. Como ir do café ao camarão e a perereca? No final do episódio é ótimo, assim. Flutua assim, né? Boa. Várias... Poucos lugares tem carne de rã, tipo. Pronto. E olha, e vou falar aqui, faz tempo que eu não como, viu? Agora sem zoeira. Uma perereca suculenta. Não. Sacanagem. Não Faz para, tempo. não para! Ó, faz tempo que não fala perereca, Fala perereca. porque é só pra procriar. Meu filho mais novo vai fazer 15 anos, então já tem 16 que ele não... Ai, Entendi. mano. É que comida mistura com comida. Vamos mudar de assunto? Vamos, mas Vamos lá. carne de rã. Sério mesmo, agora sem Não, zoeira. faz tempo. Não, é. carne de rã. Não tem. Eu nunca não comi tem. rã, na moral. Parece assim. um Parece frango, é frango. muito gostoso, muito É. gostoso. Tinha Não, um é ranário, eu não sei se sensacional, existe com- ainda aqui em Atibaia um ranário. Acho que Existia, não né? tem mais. Era na Fernão Dias ali, né? Lá no bairro do Tanque também teve. Teve uns 2, 3, mas é uma coisa que não tem. E, claro, tem que saber preparar tudo, mas às vezes poderia Imagina se a cliente pensar em alguma coisa. do seu amigo aí fosse... Ela vai dar uma Ranário. estrela. É, tem muita Dá uma fama. estrela. Tá. Bom, E é isso. Voltando a falar do Bartô, uma coisa que eu desenvolvi, né? Aprendi por necessidade em relação às pessoas que contribuem ali com os funcionários, exatamente. Tem gente que intitula ali de colaboradores e tal. Que eu acho muito interessante essa palavra de colaborador, porque é isso que a gente tem que buscar. Não é um funcionário, é um colaborador exatamente. Levar o bom humor, cara. Então é uma coisa que eu desenvolvi nessa minha primeira experiência, que é sempre estar feliz, passar felicidade, empolgar e fazer brincadeira. O que eu faço, o que eu fazia, o que eu faço até hoje em casa, eu levei 100% pro negócio.
Então eu brincava com meu filho, com ela, de assustar. Então, tipo, tá tomando banho, fico esperando ali e tal, e vejo que ela tá assim, saboando o rosto, o cabelo. Aí eu vou devagarzinho, fecho a porta devagarzinho, encosto e... Aí ela, e dá um berro. E eu faço isso com as meninas que estão lavando louça, cara. Voa copo pra cima, e puta que pariu, não sei o que, a outra quase desmaia. E... É bem tranquilo trabalhar lá, viu? Ah, eu levo Por isso isso que e você tem tá dando muita folga gente... pra ele, né? É. Não, tem Dá uma muita gente segurada, que acha brincadeira. isso errado. Só que essas pessoas Não. não acordam de manhã e falam, putz, tenho que trabalhar. Falam, nossa, vou trabalhar. Vai com prazer. Vai com prazer, É, eu acho com que- felicidade. muda. E o segredo é isso, Não acordar tem cedo e trabalhar. o que a não gente tem o que fazer, come não. ou pega ali de petisquinho, de qualquer coisa, elas também podem, eles também podem. Parabéns, é isso aí. Não tem... É isso. E eu sempre tento valorizar o máximo que dá de acordo com o que vai... Conforme vai crescendo, o salário vai crescendo e assim, não é tipo, planejado, quinzenal não, desculpa, bimestral, anual, a cada 2 anos, não, cara, é constante. Entendeu? São sócios que não têm a responsabilidade. Então isso estão ali eu tenho o compartilhando. resultado de excelência. Eu acho que para Atibaia hoje a gente tem excelência em relação aos... Eu nunca foquei em Concorrência. nunca foquei em concorrência. Então isso fez a gente se destacar. E a Carol abraçou muito bem isso, cara. Às vezes ficava No começo ali era olhando tenso pra mim, nossa, sabe? fulano de tal, Mas fulano agora de é tal, isso, tal agora cafeteria. vou fazer o meu e Eu falei, é isso amor, aí. pelo amor de Deus, se desliga. Se Enquanto preocupa você com o tá seu. prestando atenção no Exatamente. concorrente, E aí as coisas... você não consegue desenvolver o seu. Exatamente. É Exatamente. gostoso Não quando você cresce. vê o concorrente te copiando. Essa é a parte mais É gostosa. isso Porque que eles tá falam assim, tô dando acontecendo. É certo. isso que tá Entendeu? acontecendo. Que acontece. Tô Cara, fazendo escola. E concorrência é bom, viu? Não é ruim, não. A concorrência ela é muito Concordo, boa. Não, concordo. Ela é deve fundamental. existir. Porque ela faz precisa. você sempre levar sua régua. Exatamente. Só que na vida, né, a minha maior experiência em eventos, eu sempre tinha que me inovar. Sempre tinha que inovar. Então, assim, sempre tinha que estar ligado nas tendências e tudo mais e trazer uma identidade para isso. Isso me deu uma bagagem, né, para conseguir esse reflexo, esse diferencial no café. E pegando um gancho do que ele falou, de inovar e tudo mais, e do que quando ele falava, deixa pra lá, foca nisso, foca naquilo. Hoje, depois de muito tempo, depois de 2 anos eu falo, eu tenho uma bebida autoral. Eu fiz sozinha, sem a ajuda dele, e me orgulho muito disso. Não que a ajuda dele não seja bem-vinda, mas, cara, é um negócio que eu comecei Você a criou, matutar. né? Pegou eu comecei o feeling, a matutar. pegou... Eu comecei a matutar o negócio do pistache. Pegou o Vocês precisam espírito. provar o meu pistache. Pistachio Um pistachio latte. E eu fiquei matutando isso. A Starbucks tem uma bebida assim. Eu nunca provei essa bebida da Starbucks, nunca. E eu fiz a minha cabeça do jeito que era. Aproveitei Um presente. um presente. E dentro disso, desse presente, dessa pasta de pistache que eu ganhei, eu fui criando E aí saiu. E entendeu? saiu a sua receita. E saiu. E eu me orgulho em falar que não tem nenhum dedo do Gui nessa bebida. Eu fico muito feliz com isso, porque ele sempre, tipo, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu falo, as coisas que ele faz, assim, é muito foda, de sabor, tudo. Enfim. E ela briga comigo, porque... E ele roubou a receita da minha torta, mas ele fez uma magnífica torta de chocolate. Mas ele roubou Não, a minha mas não é por receita. isso que não era isso que eu ia Vamos falar, ligar, não. agora vai ser legal a parte. Por Vou exemplo, começar a brigar. Essa agora é a parte da briga que Eu você tô estava esperando desde o começo do aos episódio. poucos me desligando, né? Mas ainda teve uma folga agora de um domingo de uma funcionária que é a que tá tomando frente da parte dos cafés ali da estação de bebidas. E a Carol ficou no atendimento, eu fui pra estação de bebidas, que eu falei, não, deixa eu aqui e tal. E ela brigava comigo, que eu estava fazendo tudo a olho. Só que eu criei todas as receitas que eu estava fazendo a olho. E ela falava, não, tem que usar a porção certinha, tal. Porque ele falou assim, ó, tem que fazer assim, assim, assado. E eu tomei uma E eu bronca. tenho até receitinhas coladas na Ela virou máquina e de falou, café. não é esse nosso padrão. Eu falei, mas eu que criei.
Mas não é. A cor Mas está você diferente. não Não, estava é- acompanhando a ficha técnica. Ela A estava ficha técnica super serve certa. pra isso. Foi Meu ele que Deus. fez a ficha técnica. Cara, quando junta mulher, é sempre Não complicado. é o Não, correto. é isso. Pra você fazer de olho na Vocês- Por isso que sua eu não casa, ponho é uma na do lado sua da outra, casa. a gente não consegue conversar. Não é no Foi negócio. exatamente isso que eu quis dizer pra ele. Não tá no Ela tá padrão. certa. porque Porque o daí padrão amanhã do quê? a pessoa volta e pede a mesma coisa e vai virar e falar, não tá do jeito que eu tomei ontem. exatamente. Vocês estão certas, tá? Viu? E depois A gente eu tá falei, sempre eu certa, comecei na a verdade. seguir. É como agora no Bartô, ficha técnica, vai ter foto de apresentação, padrão de apresentação, pra toda vez que a pessoa voltar Sim. lá, ela ver a mesma Então, apresentação. mas aí que entra a maturidade do empreendimento. Lógico, todo começo a gente, empreendedores, tem que ser funcionários. Eu acho que deve saber desde limpar um banheiro até Lógico. fazer o prato inteiro. Porque numa situação, quem é que vai? A gente. A mão de obra é escassa e não é a Atibaia. Atibaia é um pouquinho mais difícil, talvez, porque a gente vive aqui. Mas em todos os lugares. Fora do Brasil, a mão de obra é escassa. Não tem mais hoje uma formação, não tem quem fala, pô, quero aprender tudo isso, vou investir em cursos. É muito difícil. É muito difícil. A pessoa já assiste um vídeo no YouTube e acha que sabe. Ah, ficou expert já no negócio. Exatamente, acha, eu sei, chegou uma Graduado. menina lá pra fazer para fazer a estação de bebida, eu faço latte art e tal, que é o desenho com a espuma, com a crema, né, do leite no café e tudo mais. Tremeu a mão que parecia que tinha Parkinson e não saiu nada. Eu falei, Olha. e aí, como que você fala que tem tantos... eu fiz curso isso, aquilo. Eu falei, não, você não fez, cara, desculpa. Não Eu- fez, eu- não Você fez. pode até Eu tô do ter lado de feito, cá, né? não é minha área. Mas hoje, para qualquer empreendedor que queira despender de uma boa quantia por consultorias, seja cozinha, ficha técnica, padrão, atendimento, você consegue. Sim, Só que o que acontece é que não se adequa à realidade do empreendedor. não. Exato. Só que para a realidade do empreendedor perdurar, o teu sonho ter anos, porque ninguém abre um restaurante falando, eu quero daqui 2 anos, se durar 2 anos tá bom para mim. Não, ninguém Não, pensa não tem nisso. nem Você como. quer a continuidade dele. Sim. O máximo que você espera é se um dia alguém aparecer fazendo uma boa oferta, se você achar que é o momento, você se desliga. Mas é crucial você fazer, você que eu digo, não você, mas você empreendedor, fazer das tripas coração e criar designar como obrigatório você fazer isso no Com certeza. seu estabelecimento. Não é você sentar Sim, sim. e treinar, porque você sabe como personalizar o teu negócio, Sim. mas como se deve realmente, Não. ninguém sabe. Tanto é Aí que- fica aquela história. Atibaia é difícil, sim. Atibaia é muito difícil. Mas Atibaia não tem um teto de pagamento tão bom quanto as cidades próximas maiores. Sim, sim. Não existe critério de contratação, porque às vezes você contrata ali, fui com a cara do fulano, do que você passar para algum RH, fazer com habilidade Sim. e desenvolver isso de acordo com o que você E precisa. trazer a pessoa que não vai te dar a dor Exatamente. de cabeça, vamos dizer assim, né? É aquela história. Por que que em São Paulo às vezes funciona restaurantes que têm universitários trabalhando? Porque paga 250 pau a diária para ele trabalhar lá no período de 6 a 7 horas. Aí a gente traz para Atibaia que paga 70 com transporte e dá o almoço. Sim. Entendeu? isso. Aí você quer vir e falar a assim, você valorização. quer falar assim, não tem ninguém que queira trabalhar. Gente, então é assim, não é pra vocês que eu Sim, estou dizendo sim, eu isso, mas entendi. eu acho que são valores que o empreendedor ele tem que parar, ponderar, e ao invés dele gastar com louça chique, ou isso, com é um isso. projeto luminotécnico dentro do estabelecimento, ou já começar com um ar-condicionado no lugar todo, deixa aquilo para depois e investe na Na questão mão de obra. da mão É de isso aí. obra. É isso. Atibaia, naturalmente, né, não gera riqueza. É uma cidade hospedeira, vamos falar assim. Então você fala, mas tem o centro empresarial e tal, só que a maior parte do centro empresarial está em Itatiba e Jarinu. Os impostos vão para lá.
Então não tem um fomento de cursos, né, de oferta. E é isso que eu estou falando, que acarreta em poucas mãos de obras qualificadas. E quando a gente consegue alguém, aí entra o que você falou, é a valorização. Não adianta querer colocar o mesmo teto de uma pessoa que não tem formação. A pessoa já tem um currículo, a pessoa já tem uma vida, entendeu? Então, assim, pessoas que entraram pra gente ganhando o salário mínimo, passaram pessoas que já estavam lá trabalhando ali há 6, 7 meses. E hoje tomam conta da estação de bebida, entendeu? E isso vai valorizando, que nem eu falei, não é um planejamento mensal ou anual, é todo mês. Pô, tá se destacando, Tá se esforçando, né? eu faço questão de injetar o máximo que eu consigo em cada pessoa, lógico, de acordo com a função. Porque é o que eu falo assim, não importa o trabalho que você tem, e sim a responsabilidade que você tem. Então, se aquela pessoa prejudica diretamente o cliente, a responsabilidade dela é altíssima. Então, eu preciso de alguém que tenha um conforto em relação ao recebimento, ao salário. Então, seja valorizada. E quando uma pessoa é reconhecida, né, tem esse... Eu falei conforto, mas era reconhecimento a palavra. Ela fala, pô, eu tô no lugar certo. Olha, as pessoas aqui são engraçadas, são gente boas, entendem o que eu preciso, eu ofereço o que eles querem. É uma troca diária. De tete a tete, é igual, é olho no olho. Tá aí pro empreendedor saber. Valorize o seu colaborador. 100%, cara. É o que você sempre fala, a Tabata fala muito isso com os clientes. Primeiro assim, ou às vezes o colaborador ele tá na posição errada, então você readequa ele para ele poder Ele desenvolver, né? Ele desenvolver, interromper, dele. Mas essa menina que tá hoje na estação de bebida, ela olhou para mim e falou, nossa, quando eu vim na entrevista eu falei que eu não queria sair da cozinha. Verdade. E não, cara, ela tá dando conta assim com maestria sensacional. O empresário ele consegue, o empreendedor, o empresário ele consegue identificar. E outra, você tem peças ali que você sabe que são substituíveis se trocar, só troca peças. Sim. Tem peças, você sabe nem que... sempre o empreendedor consegue identificar. Não, sim, mas vamos falar da gente aqui. É questão do feeling, assim. Você tem que ter o feeling, você tem que ter o feeling pra você entender ali. Você tá batendo às vezes numa tecla com aquele colaborador, ele não vai conseguir mudar. É ele não vai sair daquilo, ele tá limitado àquilo, ele não vai mudar. Se você conseguir tirar ele dali e colocar ele numa outra posição, pode ser que ele seja muito bom. Eu tentei 8 meses isso, coloquei a pessoa em todos os setores. E valorizar financeiramente, que eu acho que é a coisa mais importante que a pessoa quer, é o reconhecimento. E muita parte do reconhecimento ele é financeiro. Para quem está trabalhando, é financeiro, né? Porque ele precisa desse reconhecimento. Não é só fora, claro, trabalhar num ambiente agradável, trabalhar num ambiente que é legal, tudo. Existe um reconhecimento, uma coisa que você faça diferente. E às vezes não precisa ser 100% financeiro. Não. Pode ter alguma coisinha ali que você fala isso muito. Eu falo. Mais do que eu. Eu falo que, na verdade, a minha área, que é marketing, é fazer a implantação de um bom posicionamento, de você ter imagens que vendam, encontrar a linguagem correta para o teu público, para o teu perfil ali de cliente, mas muito isso quando às vezes eu vou a fazer a visitação, que eu falo que eu preciso vivenciar o cliente para eu entender tudo isso dele, eu vejo que não há marketing que resolva, que o problema ele vem antes do marketing, entende? Sim, é primário. É primário. É primário. Bom, o Danilo tá aí no momento dele todo blogueirinho, mas nosso tempo tá acabando. Mas antes de acabar o tempo, eu preciso fazer uma coisa antes de acabar esse episódio. Dica. No Brasil tudo acaba em? Acaba em pizza? Vamos pedir uma pizza, né? Fazer um merchan que eu esqueci de fazer um merchan. E eu fiquei aqui, ó, babando nessa tela aqui por Em muito algum tempo. lugar desta tela tem um QR Code, então se na sua região tem uma Pizza Domino's, peça sua pizza agora mesmo para acompanhar esse super episódio. Rápido, na qualidade que você sabe que eles priorizam demais. Fechou? Fechou. É isso aí, pronto. Já É fiz isso. o merchan, não pode esquecer do merchan. É isso, já que acabou em Agora posso pizza... tirar foto que eu tava tirando? Você continua conversando e eu tiro a foto? Obrigado. Ah, não, mas peraí, eu continuo conversando? Não, continua aí conversando. Não tem aqui, problema de eu ficar Não, falando. não. Então tá bom. Eu quero agradecer o tempo de vocês. Nossa, que agradecimento. Vocês Obrigado. estarem aí virados, terem trabalhado hoje, ainda fechar a lojinha.
fechar a Fiquei lojinha lavando o carro. Então, de boa. e vir pra cá. Aí vocês me perguntam, por que, Carol, você não aparece no Instagram todo dia? Por que, Carol, hoje você não fez uma story? Que, gente... Tô trabalhando. Trabalhando, gente! Existe vida fora do Instagram. Hoje é o café da Carol. Não. Olha É o lá. nosso café, é o nosso restaurante, Sim. são os nossos negócios. Com É a certeza. nossa vida. Então, Tá vendo? eu vou te dar uma sugestão, Carol. Os dias que você estiver na lida lá, você coloca o seu celular para tocar de meia em meia hora. Em algum momento desta meia hora, você não vai estar em atendimento de fato Sim. ao cliente. Aí vai ser o tempo que você vai compor os teus stories. Porque hoje o Instagram sem você, Sim. sem os stories, sem reels, não é nada. Não, eu digo de aparecer Não, realmente, tipo, todo dia. Eu sei que eu preciso. E eu me cobro no fim do dia e falo, puxa vida, hoje eu não dei a cara no Instagram. Precisa. Hoje eu não apareci e os meus clientes não me viram. Fiz um story, tem um story, tem Muda um o Reels, movimento, tem muda uma totalmente. publicação. Isso, a gente tem Gente, um é trabalho muito de marketing serviço. nisso. Toma. Mas toma eu cerveja. não fui lá falar, entendeu? Precisa. Parece que eu não fui trabalhar, né? Não, foi trabalhar sim, mas coloque pra despertar de meia em meia hora. Em algum momento você vai virar e falar, não aguento mais. Então, eu sei que vai tocar daqui 30 minutos, deixa eu fazer alguma coisa agora. E pronto. Se você colocar como Regra. regra, Sim. do mesmo jeito que você coloca algumas coisas como regra na Seu cliente é no prioridade. café, não também é? seja uma prioridade, porque ele é o seu cliente que tá olhando no Instagram. Sim. E o também, próximo é verdade. cliente vai vir porque possivelmente ele viu ali o que você colocou. A gente percebe essa movimentação. E posso nas falar que são coisas visualizações. bobas, né? Essa é bem a linha da Tabata, né? Então, como eu vejo ela, eu sou um aluno dela, porque como eu vejo ela trabalhando muito e ela tocando a Contenta sozinha ali, na frente da Contenta, quando a gente fala sozinho, nunca tá sozinha, né? A mesma coisa que vocês à Sim, frente sim. ali. E eu vejo ela fazendo videochamada com os clientes, ela dando a mentoria dela. Uma hora que às vezes eu pego e falo assim, realmente ela dá uns insights pra pessoa que você fala assim, poxa, se a pessoa levar isso em consideração e começar a fazer, funciona. Por exemplo, tá saindo uma besteira que eu vou falar, está saindo uma fornada de pão de queijo. Aí você pega nos stories, mas em 5 minutos, nada, você vai Eu lá, queria filma. que você sentisse o cheiro. Já Mas que tá não dá saindo pra aqui, você ó, tum. sentir o cheiro, Você solta. vem aqui. Quem tá ali, quem te 15 segue ali, minutinhos tá vai saindo. dar aquela olhada. Uma isca. Nossa, meu, não pão de queijo agora. Aí a pessoa às vezes tá ali no escritório do lado, estressado. Ela... Ai, eu vou comer um pão de queijo. Então são pequenas coisas que a sim. gente faz. Claro, eu entendo. Às vezes a gente não dá prioridade. Mas se você colocar como regrinha... Tipo, outro dia ela comentou com um cliente que de pegar o colaborador e falar assim, ó... Tal colaborador e tal, ó, eu preciso que você faça isso. Quando você já vai contratar, então você já tenta falar isso pro cliente, Já tem ali pro um colaborador, uso, olha, eu vou direito precisar de que você... imagem, alguma coisa Ah, mas eu assim. não gosto de aparecer, tudo bem, a gente não precisa aparecer em tudo, mas eu preciso que você faça isso, faça aquilo, faça um vídeo pra mim, quando você fizer um café, faz um vídeo, faz isso. Isso. Numa dessa, vocês pegam isso, Sim. conseguem ali já elaborar e tá pronto o conteúdo, Tanto só é que subir. a gente conseguiu fazer isso. Eu que comecei a dar as caras no Instagram, fazendo um videozinho de o que era cada bebida, tudo mais, Explicando, né? explicando as coisas. E aí ela foi tomando frente, aí eu saí. Não, um rostinho bonito desse não tem Melhor, deixa as comparação, mulheres, lógico. deixa a mulher que a gente Mas, estraga assim, o Instagram. A vergonha total, e eu tive que começar. Eu tive que fazer. Tem que fazer. Não Eu tinha gravo saída. às vezes 5, 6 stories e apago até sair um. É. E Acontece muito isso, aí eu recentemente falo, a gente "Ah, conseguiu tem que fazer." começar a ter um tempinho pra fazer isso, pra se dedicar nisso. E mudou 100%, sabe? Desculpa. Com essa onda do Bartô, eu comecei a rodar mais de carro, né? Que nem eu falei, desliguei um pouquinho do café para conseguir tocar essa mudança, esse novo empreendimento. E aí eu passava assim na frente de vários cafés, assim, uma mesa, nenhuma mesa. Eu chegava, às vezes com 2, 3 sacos de cimento, saco de E areia. o seu lá. Cara, várias mesas, cara. Isso aí, bom. vocês construíram Aí uma você fala, história. é essa pegadinha de dar as caras, de começar a fazer, de aprender que o empreendedor, que nem eu enfatizo isso de novo, falo isso de novo. No começo a gente tem que trabalhar e muito. Depois vai trabalhar muito mais. Só que consegue começar a colocar, a ocupar os cargos e delegar tudo que a gente fazia sozinho. Aí você vê, caramba,
eu preciso de 5 pessoas para fazer o que eu fazia sozinho no começo, cara. Isso é sensacional. Entendeu? O dia que eu chamei ela, né, no terceiro mês, do segundo pro terceiro mês, eu falei, vem fazer home office aqui na cozinha da Expressate. Eu tive que, no dia anterior, ir no salão e falar assim, pessoal, por favor, tenham paciência que eu tô sozinho aqui, mas eu vou servir, vou atender e vou servir todo mundo, né? Aí eu vi 2 mesas levantando e indo embora. Isso que eu fui lá falar, dei as caras. Mas tudo bem, não era pra você. Não, sem problema, Melhor lógico, coisa. total. Mas assim, aí eu falei, preciso de mais uma pessoa. Porque independente às vezes a pessoa tá com pressa, não é nem que não quer esperar, é que ela não pode esperar. Não pode. Entendeu? Às vezes aqueles 15 minutos que ela tem de folga pra Exatamente. voltar pro trabalho dela. Não dá. Às vezes, chegou no centro, perto de uma reunião, só queria tomar um cafezinho. Só que eu atendo por ordem de chegada. Isso em qualquer hipótese. Entendeu? Se vocês chegarem lá no café e tiver 2 mesas para serem atendidas, eu vou atender primeiro as 2 mesas, por mais que eu conheça vocês. Mas tá certo, Sim. é isso, padrão. Exatamente. É o que você falou de horário para fechar. Ponto final. Tá certíssimo. Hoje em dia a gente fecha cedo por vários motivos. O principal é nosso filho, mas vai fechar 11 horas da noite. Ih, tá certíssimo. Eu quero agradecer o tempo de vocês, a energia de vocês, por vocês ainda virem pra cá, se doar um pouquinho mais, deixar o filhote É uma honra. e desejar todo o Gosto muito de sucesso vocês, do da ajuda mundo, de sempre. não É só igual. pra Expressate, mas também agora pro Bartô que tá chegando. Tá, gente. Que venha Sem mais um assim, filho. repleto de bênção como veio o Expressate. Amém. Obrigado. Viu? E assim, a recíproca verdadeira, a gente quer desejar muito sucesso pra vocês também. Com Muito certeza. Obrigada. pela oportunidade. O tempo agora é de vocês. Faz o merchan aí. Faz seu pitch aí Faz o agora. pitch de Vem venda. tomar café com a gente terça. Vem tomar um chopp com a gente. Pô, aí, roubou mais uma ideia minha, hein? Copião. Vai tomar Ai, um bonitinho. café, tomar um chopp, conhecer Isso. o Bartô, conhecer a Avenida 9 de Expressate. Julho, 139, centro de Atibaia. O Bartô é do lado, 149. 149. E Bartô é porque ele é cruzamento da 9 de julho com a Bartolomeu Peranovic. Peranovic. Lindo, ficou muito bom, parabéns. E é isso. E a recíproca é verdadeira. Eu gosto muito de você, talvez você sabe disso, da Valeu, sua cara. família. Pô. Você também, não conheço A a casa. forasteira de Atibaia. Mas ela é de Jundiaí, Mas ela é de você Jundiaí, gosta, já né? ela tava também. Você ajuda aí. Ela tava Sou nasceu em nascida Jundiaí. em Jundiaí. E então. Bairro, que é um- Putz, Nossa família. não, eu Não. não morava lá, Ela eu morava- só nasci. Nasci. Ela só nasceu. Nasceu no Santa Elisa? Não lembro. Era uma maternidade que não tem mais. Eu sei, é na Avenida Jundiaí. Era uma maternidade que não tem mais. Chamava maternidade. Gente, Só por sei. favor. Só sei. Vilã. Gente, Boa, provem gostaram? Nossa, essa. cara, é muito boa, de verdade. Vilã. Foi no Bartô, Beer. mano. Eu passo contato pra você ver se os caras. Fácil. Vilã Beer. Fácil. Vilã Beer. Acho que pra Chama no você zap. ter uma sour lá, às vezes, ó, Melhor não. vale a pena. Melhor não. Tomar todas. todo prejuízo. Eu planejo ter umas 3, 4 opções de cerveja Eu artesanal. passo pra você depois, você fala com os É caras. muito É bom, isso, cara. muito bom. Fechou, gatinho? E você, onde o pessoal te encontra? Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast, que está crescendo demais, de vento em polpa. Uhul! Uhul, o Instagram tá crescendo. Uhul! Graças a Deus. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas e sextas-feiras nas principais plataformas de streaming, ao 12:30, tá bom? Então, agora você vai ter o dobro de conteúdo, o dobro de tempo, o dobro de empenho nosso em conquistar convidados que deem o melhor de si, que soltem o conteúdo, todo o conhecimento necessário para você melhorar a sua jornada aí na vida empreendedora. E você, meu bem? Agora eu tenho a fala correta. Eu tô sempre aqui tomando uma Vilã Beer, porque eu sempre falava, eu tô tomando um negocinho, agora eu tô tomando uma Vilã Beer. E eu pode me encontrar lá no @dancontesini, que eu tô lá tentando criar conteúdo, às vezes eu esqueço, tô que nem a Carol, às vezes ali que Se a você gente vai precisar fazer. de alguém para te ajudar no calendário editorial, criar conteúdo, eu tô aqui. Tá, eu vou conversar com você sobre Chama isso. ela no Instagram. Eu vou chamar no Vai Instagram. Vai que dá um match. Vou chamar ela. Então, ó, acabou de dar um recadinho. A gente agora tem 2 episódios por semana e estreamos a primeira leva disso com vocês. Obrigado. Eu Obrigado que por ter vindo. agradeço, gente. cara. Foi De casal melhor do pra que eu esperava. casal. De casal Aí, ó. pra casal. Uma dica, trabalhem junto com seus Não. maridos e suas esposas. Tenham essa experiência. Deixa quieto, É deixa importante. Fechou, amigata?
Fechou, é isso. Gente, obrigado então, gente. Obrigada, Valeu. até a Valeu. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.